Bem-vindo ao canal do Tigas, bora mergulhar no mundo do desporto. Esta semana tenho o gosto de falar com Cristina Vilas Boas Vaz, é jornalista desportiva, é alguém que já teve passagens pelo Jornal O Público, onde fez o seu estágio, já passou pelo site Relevado, pelo site 00, onde foi responsável pela página inglesa, e em 2024 moderou a campanha presidencial de Andrés Vilas Boas, numa rubrica chamada Conversas à Moda do Porto. Já fez comentário televisivo no Porto Canal. Iremos falar sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência profissional e sobre a sua grande paixão pelo Futebol Clube do Porto e pelo futebol em geral. Falaremos um pouco também de futebol feminino e é um gosto enorme ter a Cristina no meu podcast. Antes de avançar para a conversa com a Cristina, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações e vou-te pedir que partilhes deste vídeo com familiares, amigos, conhecidos, amantes do desporto. Já sabes, é o mesmo que eu te peço sempre, mas é mesmo muito importante. Vamos fazer crescer esta comunidade. Conto contigo. Muito obrigado por estares desse lado e vamos a isso. Olá, Cristina, como estás? Muito obrigado por ter aceito este convite. Muito obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos a isso. Vamos lá então. Vamos começar pelo início. Como é que surgiu essa tua paixão pelo futebol? Olha, a primeira pergunta é a pergunta à qual eu não tenho uma resposta concreta, porque na verdade Uhum, eu conheço muitas histórias de pessoas ligadas ao futebol, adeptos de futebol, que têm histórias giríssimas uhum. de paixão pelo futebol ou por um clube, que é uma coisa que passa de geração em geração, pela família, não é? Eu tenho uma autêntica panca por futebol, desde pequenina, mas o que é facto é que em minha casa ninguém gostava de futebol e continua a ser assim. Os meus pais continuam a não ligar nada a futebol, não gostam de futebol, não percebem nada de futebol, e portanto foi algo que eu fui desenvolvendo, eu acho que como aluna da primária, e que tem vários fatores, mas eu gosto primeiramente de dizer que eu sinto que é algo que nasceu comigo, eu é que só soube disso mais tarde. Um, Porque, na verdade, quando fui para a primária e aprendi a ler, comecei a ir muitas vezes com o meu pai a uma papelaria onde ele comprava e compra ainda hoje o Público em papel todos os dias. E eu imagino que por influência dos meus amigos da escola, eu era muito Maria Rapaz, brincava com meninas. Eu sei que hoje em dia não é bonito, digamos assim, segmentar-se os brinquedos que são para rapazes e que são para meninas, mas o mercado assim o dita, não é? Ainda hoje. E eu brincava com um bocadinho de tudo. Brincava com bonecas, com Barbies, brincava com carrinhos e brincava muito com rapazes também na escola. E portanto, eu imagino, sem ter uma memória específica disso, imagino que a dada altura, se eu quisesse brincar com os rapazes, o que eles queriam fazer era ir jogar futebol e íamos jogar futebol. Sendo que jogar futebol numa escola nos anos 90 não era o que é hoje, em que a cada ano tem a bola da Liga Europa, depois vem a bola da Champions, depois vem a bola disto e daquilo. Nós não, nós nos dias mais luxuosos tínhamos uma bola de ténis. E o campo onde jogávamos era uma rampa, portanto a gravidade nunca permitia que a coisa funcionasse lá muito bem. Mas na maioria dos dias as nossas bolas de futebol eram feitas com o jornal amarrotado. Com sorte punhamos fita cola à volta para aquilo não se desfazer em 5 segundos, ou ao primeiro pontapé. E quando alguém estava muito bem disposto, cedia uma das suas meias para aquilo ficar mais fixo no lugar. E era assim que comecei a jogar futebol com rapazes. Hum, Outra coisa que ajudou muito foi o facto de os meus pais terem, desculpa, perto de casa um jardim onde eu ia jogar. E havia vizinhos que também apareciam, portanto até fiz amizade com alguns vizinhos dos prédios ali à volta, e começávamos a jogar futebol. Portanto, eu além da panca pelo futebol jogado, que consumia o Futebol Clube do Porto, etc., também gostava de jogar e a minha paixão pelo futebol começa por aí, o ouvir falar do Porto e o jogar com amigos. Pronto, e foi assim que foi crescendo. Em relação ao Porto, também houve outra coisa que ajudou, foi eu ia com o meu pai comprar o Público e ficava a ler os desportivos, porque já me começava a suscitar aquela curiosidade do Futebol Clube do Porto, etc, etc. Comecei a consumir jornais desportivos praticamente desde que comecei a ler. E isso acabou por ser algo bastante decisivo no meu percurso profissional futuro, não é? Não, semelhante ao meu.
Muito semelhante ao meu, porque eu lembro-me de ter 5 anos, eu já disse isto em outros episódios, mas é a realidade. Eu descobri a paixão pelo futebol, pelo desporto em geral, mas pelo futebol, pela crónica, pelo jornalismo desportivo desde muito cedo. Apesar de eu ter adormecido esse sonho durante 20 anos, mas foi muito nessa base, mas é diferente. O meu pai era louco por futebol, Pois, torce por cores diferentes da nossa, mas pronto, está tudo certo, ninguém é perfeito. Mas eu lembro de estar sentado no colo dele a ler editoriais do Joaquim Rita e do Vítor Serpa no jornal A Bola. exato. E eu adorava. O meu pai sempre me incentivou muito a ler. E a cultivar-me e a ter cultura geral, e eu adorava aquelas crónicas, adorava aquele jogo de palavras, aquele trocadilhos, achava aquilo delicioso. E a minha ligação com o futebol também é muito Vem por daí, não é? primos que adoravam futebol. Mas eu é diferente, por isso é que eu digo que para ti ainda dou mais mérito a ti gostares de futebol e quereres te diferenciar, porque eu não, eu nasci no meio de pessoas, os meus Exatamente. primos adoravam jogar futebol, eu adorava jogar futebol. Eu cheguei a jogar futebol nas escolinhas do Porto 1 ano, depois não tinha horário e os meus pais não tendo viatura própria ficaria muito complicado a minha mãe, sendo muito mãe galinha, confiar-me a quem quer que seja para me levar aos treinos e para me trazer dos treinos. Mas sim, eu sempre fui um grande apaixonado pelo futebol. Minha paixão começou a ver o Dream Team do Barcelona de 1992. O meu pai era Certo, muito certo, fã do certo. Romário e do Cruyff e desse pessoal todo, e então eu comecei. Eu ainda não ligava a futebol aí. Sim, Eu, eu começo um bocadinho mais tarde. mais tarde, sim. É, 92 é quando eu entro para a primária. Portanto, eu acho Aham, que é uma coisa que desperta em mim há uns 2 anos depois. sim. E é engraçado, eu lembro-me quando andava no terceiro ou quarto ano, apareceu um senhor lá na escola que tinha Uhum, vindo do Brasil e que uhum. queria fazer uma experiência em várias escolas de ensinar futsal e eu inscrevi-me. Obviamente eu era a única rapariga e recebi muitas bocas, muita olhada de lado, mas então vais-te meter no futebol, isso não é coisa de meninas e não sei quê, que é uma narrativa que só há muito pouco tempo é que começou a esbater um bocadinho e mesmo assim acaba por Ainda existir existe. ainda. Ainda existe, sim. E eu inscrevi-me e, sinceramente, fico mesmo contente comigo por nunca me ter privado disso. Foi uma coisa que durou muito, muito pouco tempo, porque o senhor foi-se embora ao fim de uns meses e eu depois também mudei de escola. Mas nunca me privei de nada no que dissesse respeito ao futebol. Agora, também nunca procurei nada de mais sério, porque não havia, não é? Não havia Exato. sequer essa, essa possibilidade, Sim. nem passava pela cabeça. Como é que era? Era isso que eu queria voltar, porque nós somos mais ou menos contemporâneos. Como é que era para ti ser mulher e falar de futebol naquele momento e jogar futebol? Deves ter sido alvo de muito preconceito. Não sentia nada de Ok, especial, sinceramente. ok. Quer dizer, eu dava-me bem com raparigas, dava-me bem com rapazes, e os rapazes deixavam-me jogar futebol e pronto. Quer dizer, eu se tivesse sofrido preconceito teria um trauma hoje que não tenho. Portanto, Graças acho a que Deus, ainda bem. aí tive bastante sorte. E de facto, a dada altura eu começo a ouvir falar do Porto. Imagino eu, mais uma vez, sem ter uma memória específica em contexto escolar, e Uhum, depois começo a absorver, aquilo suscitou a minha curiosidade, eu comecei a absorver por todos os lados, não é? Eu tive uma grande amiga dos meus pais que vivia nas Antas, foi a primeira pessoa que me levou ao estádio das Antas, e esse jogo foi memorável, memorável. Foi nos 5 anos do Penta, foi o último jogo da época do ano em que fomos bicampeões. E para mim tudo era motivo da máxima curiosidade, porque eu já conhecia os jogadores todos, tinha o meu quarto forrado a postas dos jogadores do Porto, consumia avidamente jornais desportivos todos os dias, até porque as senhoras da papelaria eram muito simpáticas, sabiam que o meu pai era bom cliente, ia lá todos os dias, portanto, deixavam-me ficar lá a folhear jornais e não sei o quê, portanto, eu lia aquilo tudo. Às vezes, ou melhor, na maioria das vezes sem comprar. Depois houve uma fase em que o meu pai passou a comprar o jogo para não passar a vergonha, não é? E passei a ter sempre um desportivo em casa, mas a verdade é que depois, se for preciso, ia na mesma à papelaria e consumia o que estava na bola e no recorde, lia tudo. E eu sei lá, 10, 11, 12 anos já conhecia muita coisa de futebol, de ver jogos, de ver os jogos do Porto. Eu lembro-me, por exemplo, que em 96 descobri uma equipa, 96, acho que foi 96, chamada Manchester United. Um,
E não gostei nada deles, porque o primeiro jogo que eu vi deles foi em Old Trafford e ganharam 4-0 ao Porto. E, pronto, eu ainda me lembro de ter aqueles Lembro-me golos nesse jogo. perfeitamente esse jogo. E depois vieram cá numa segunda volta e empataram a 0. Mas a verdade é que eu a partir daí soube o que era o Manchester United e comecei a ver alguns jogos e a perceber quem eram aqueles jogadores. Era uma geração absolutamente extraordinária. E eu, sendo portuguesa, não estando em Inglaterra, permiti-me também gostar imenso do Liverpool, que são os grandes rivais, não é? United e Liverpool, por causa do Michael Owen, que era um dos meus jogadores preferidos. Aliás, ainda hoje, o único equipamento que eu tenho que não é do Porto é do Michael Owen, da época 2000, 2001, 2001, 2002, por aí. E tudo o resto é Porto. Não, A minha filha tem equipamentos de tudo quanto há. Eu só é, tenho do Porto ok. e do Michael Owen. Exato. Não, por acaso, eu entendo, lá está, nós temos assim aquelas referências muito parecidas. O meu não era o Owen, era o Beckham, em determinado momento, O depois passou Beckham a ser. punha a bola onde queria, era maravilhoso vê-lo jogar. Sim, sim, eu era muito nacionalista, sempre fui muito patriota, e então eu era muito fã do Figo. Muito, muito fã do Figo. Também tive a minha fase do Barcelona por causa do Figo. Sim, Aliás, tipo, eu comecei também e, a seguir o Barcelona à custa do Figo. sim, eu Depois era o tive um Figo e o Ronaldo conflito com o Fenómeno. Barcelona. Depois tive Porquê? um conflito gravíssimo com o Barcelona, porque foi Levou-te o o Bahia. momento em que nos levam o Bobby Robson, mas o que era isto? Não tem jeito nenhum. E depois ainda teve a lata de ir buscar o Bahia. A Exato, eu verdade é que o entendo. Bahia voltou, não é? E voltou e ganhou tudo. Exatamente. Quem era a tua referência? Quem era o teu ídolo do Porto naquele momento? Eu lembro-me de gostar muito do Domingos, Uhum. com quem viria a trabalhar mais tarde, não deixa de ser muito curioso. Já, vamos falar dessa E experiência de como é que é trabalhar com o sim, ídolo. sim, Como é sim, que é trabalhar com o foi ídolo? uma experiência espetacular. E gostava muito do Bahia, coisa que se reforçou ainda mais quando o Bahia pôs o filho dele, o Diogo, que hoje é um ser com 30 anos, não é? Um rapaz com 30 anos, na minha escola. Portanto, eu estava no quarto ano, ele estava nos 3 anos, e eu adorava o Dioguinho Bahia. Portanto, e de vez em quando o próprio aparecia lá para o ir buscar, e portanto era assim também uma afinidade, uma Era o afinidade momento da especial. semana. Vitor Bahia, Exato, era o uau. momento da semana, talvez do mês. Normalmente não era ele que o ia Exato. buscar, mas de vez em quando lá aparecia. E gostava muito desses dois jogadores. Obviamente também gostei muito do Jardel, porque, como não, né? Aos golos que ele marcava. Sim. Adorava do Rolovic, só que depois eu começo a perder-lhes o respeito quando eles fazem algumas opções de carreira, não é? Não, mas gostava muito, muito do Rolovic, do Edmilson, eu gostava deles todos. Sim, eu por acaso. E outro jogador que para mim foi uma referência desde o início foi o Bicho. Não Sem posso, dúvida. não posso ignorar o Bicho, Vamos, nem de longe. vamos falar de Jorge Costa, porque eu quero falar um pouco sobre Jorge Costa de uma forma mais profunda contigo. Em relação no meu caso, eu era o Jardel. O primeiro autógrafo que eu tive foi de Jardel. Nunca mais me esqueço, a Rábida Shopping estava nos cinemas a dar autógrafos do Jardel e eu fui lá ter com ele. E depois, ainda para mais, o Jardel tem uma letra dedicada a ele, a música do Rui Veloso, não é? Portanto, tudo isso é. Não, o Jardel foi mítico, foi uma Foi, personagem foi, muito foi. importante daquela hegemonia do Porto naqueles 5 anos. Ele está presente em dois deles, mas de uma forma muito, muito, muito importante e muito relevante. E Sim, depois sim, eu era sim. muito fã do Deco. Depois de Jardel eu tornei-me fã do Mágico. O Deco Mas eu para ainda não mim. cheguei, eu ainda Eu estou, sei, eu ainda estou no em meio dos anos 90, 90. O os anos Deco, o 90. Deco para mim é o jogador de Pronto, todos. já vamos falar sobre o Deco. Não Queria te é, não é perguntar. o melhor que eu vi jogar, mas é o meu jogador preferido de todos os tempos, não é? Aí não há Ok. qualquer dúvida. Podia vir Queria o te per- Pelé outra vez, era o Deco. tu és muito fã do Porto. E tu Muito. partilhaste comigo que aos 12 anos já querias jornalismo desportivo. Tu já Certo. sabias que ao enveredar por essa carreira que seria muito importante tu cultivares a imparcialidade e a isenção e conseguiste teres uma análise uh, liberta de sentimentos em relação ao clube que tu amas? Ou não tinhas essa noção? Eu tinha noção, eu não queria saber. Ok. Porque quer dizer, eu acho que fiz também muitas decisões com alguma inconsciência, porque somos adolescentes. Eu com 12 anos não sei nada sobre coisa nenhuma, não é? Óbvio, óbvio. É um facto. Aliás, eu fui daquelas pessoas que tinha a vida toda programada. Toda. Portanto, eu com 12 anos sabia que queria ser jornalista desportiva, que iria estudar em Londres, e logo por aí já teria alguma distância em relação ao Porto Clube, e que iria trabalhar depois na BBC.
Porquê? Por nenhuma razão profissional legítima, mas porque o edifício da BBC em Londres tem a forma do ponto de interrogação e eu achava que isso era uma coisa fixe. Portanto, tinha isso tudo programado. E claro que não aconteceu nada disso, à exceção de uma coisa, que é efetivamente tornar-me jornalista desportiva. Essa foi acho que foi uma vocação, não é? que eu fui descobrindo. E eu, acima de tudo, eu sempre tive jeito para escrever, sempre tive jeito para o português, para o inglês também. E eu acho que sempre me foquei mais, enquanto pensava como eventual futura jornalista, na forma como se escrevia jornalismo desportivo. Eu sinto que aprendi muito, obviamente, quando fui tirar o curso, mas sempre tive uma fluidez muito maior a escrever notícias sobre futebol do que sobre qualquer outro tópico. Embora fosse perfeitamente capaz de o fazer, não é? Portanto, sempre foi assim uma familiaridade com o texto desportivo que me sempre deixou assim confortável. A questão da imparcialidade chega mais tarde, mas na verdade também nunca foi um problema, porque é evidente, em contexto de trabalho o chip muda completamente, portanto, trabalho é trabalho. Pois era E é exatamente isso que eu te diferente. ia perguntar. Tu tinhas essa. Tu sempre tiveste essa capacidade de desligar o chip agora quando estou a Sim, sim, trabalhar. sim, sim. Ok. Mas também tive alguma sorte em alguns dos meus percursos. Uhum, Quer dizer, em primeiro lugar, tive uma coisa que foi absolutamente fantástica, que foi o meu início no jornalismo desportivo, que uhum, acontece em 2006, ainda nem era licenciada sequer. Porquê? Porque lá no curso o curso que eu tirei foi na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Hoje tem outro nome, mas na altura era o Jornalismo e Ciências da Comunicação. E tínhamos um projeto, alguém criou um projeto de uma web rádio que era feita pelos alunos do curso. Portanto, aquilo tudo era depois editado e supervisionado por um antigo aluno que já estava formado, já era um jornalista formado, e os alunos iam dando ideias e participando e começando a acumular ali experiência. Quer dizer, aquilo nem curricular era, não éramos avaliados, mas ganhámos ali um calo e um traquejo que foi incrível. E eu acabei por me juntar a um projeto de outros alunos que já estava feito, eu não fiz parte da sua gênese, mas juntei-me a outros três ou quatro estudantes que fizeram uma coisa chamada Quarto Árbitro, que era uma rubrica sobre desporto, mas com maior incidência no futebol. E é aí que eu começo a criar os primeiros contactos, a fazer as primeiras entrevistas, começo a ter de falar sobre tudo, sobre o Porto, sobre rivais. E depois há outra coisa que ajuda, que é o adepto portista é extremamente exigente, portanto, quando é para criticar, criticamos, sem problema nenhum, porque exigimos sempre mais, porque também sofremos com isso, não é? O adepto do Porto sofre horrores, nós temos todos um potencial para problemas cardíacos imenso. Portanto, eu acho que essas duas componentes fizeram com que nunca fosse um problema para mim. E depois sim. também escrevi e trabalhei em algumas coisas relacionadas com o Porto em si. Eu lembro-me de escrever durante uns meses para o Relevado, que era aquele site do aeou.pt, e só fazia crónicas dos jogos do Porto. Havia pessoas para fazer crónicas dos jogos dos outros grandes. Eu fazia do Porto. Isto foi durante apenas alguns meses. Mais tarde, depois trabalho no 00, onde escrevo exclusivamente para o mercado inglês, portanto a distância era absoluta em relação ao Porto, não tinha relação nenhuma. Um, e depois saio do mundo do jornalismo e quando volto é pela porta do Porto Canal, que eu acho que dispensa, dispensa Apresentações. dúvidas, não é? Sim. Aí não há problema nenhum. Aí não há Já problema vamos nenhum. falar sobre isso. Não, estavas a dizer isso porque eu, por acaso, curiosamente, esta semana também gravei com um jornalista da DAZN, um narrador muito conhecido, o Pedro Castelo. Ele trabalhou na Benfica TV e eu perguntei-lhe como é que era, como é que tinha sido ele quando sai do canal, como é que os colegas o viam, como é que se ele conseguia passar essa isenção, essa imparcialidade. E é verdade que eu já vi relatos do Pedro Castelo a celebrar golos do Sporting como se fosse adepto do Sporting desde sempre, do Porto a mesma coisa, Exato. e ele falou muito nisso, que é que também neste momento ele já não tem muita paciência para explicar que todos nós temos um clube. Eu concordo com ele. Eu não gosto de jornalismo de cachecol, mas também não acho que seja incorreto tu dizeres quais são as cores pelas É quais tu isso. torces, Eu não é? quanto mais vejo, por exemplo, comentadores Uhum, disfarçados, não é? sim, Que aliás ficaram com o nome de cartilheiros, não é? Eu acho que mais vale assumir. Eu sou deste clube, eu consigo criticar o meu clube, consigo elogiar outros clubes,
Por exemplo, eu, doente pelo Porto como sou, não consigo, em momento algum, dizer que a classificação do Porto no ano passado foi injusta. Claro que não foi. Aliás, muita sorte teve o Porto em ficar em terceiro, não é? Podia ter ficado mais abaixo. Sem dúvida. E que o Sporting foi um justíssimo campeão. Não tenho qualquer tipo de problema em dizer isso, como é evidente. E não estou a falar enquanto jornalista, falo enquanto adepta do Sim, Futebol Clube do Porto e de futebol em sim, geral, não é? eu acho que há uma diferença, apesar de seres doente, acho que há uma diferença. Eu também torço muito pelo Porto, mas acho que há uma diferença entre ser adepto, e ter muita paixão pelo Porto e ser-se fanático. São coisas completamente diferentes. O fanatismo Sim, tolhe-te o discernimento mental e tolhe-te a claro. perspectiva das O coisas. que O não se pode é futebol ter cegueira. é Cegueira não. isso. É isso. O futebol é um desporto muito Cegueira não. emocional, e é normal que desperte todas estas paixões, mas no fim de tudo é a coisa menos importante, as coisas mais importantes, como eu costumo dizer, não é? Portanto, Exatamente. mas é preciso dar a devida relevância. E ia-te falar agora, eu lembro-me desse projeto da Web Rádio, porque eu podia ter sido teu colega ou tu podias me ter prachado se andasses na praxe, porque o meu sonho era estudar jornalismo e era ir para essa universidade. E eu não entrei por 2 décimas, fui parar a comunicação empresarial e a partir daí abandonei. Não sei, acho que de uma forma inconsciente coloquei na minha cabeça que o curso de jornalismo era muito técnico e que eu não iria conseguir, e então pronto, abandonei, pensei, olha, vou fazer comunicação que também é algo que eu gosto, era o primeiro ano do curso no Porto, no SCAP, e eu pensei, ok, aluno pioneiro, vou ter muitas oportunidades no mercado de trabalho e depois com Bolonha as coisas complicam um bocadinho. Beneficiam numas coisas, mas Exato. complicam noutras. Mas lembro perfeitamente desse projeto da Web Rádio. Eu julgo que cheguei a ter colegas. Aliás, eu faço a inscrição na Faculdade de Letras, agora perdi o contacto com ele, mas eu faço a inscrição na Faculdade de Letras com um rapaz que agora trabalha na CNN, se não me engano, que é o João Nápoles. E eu Uhum. lembro-me perfeitamente dele quando o vi na televisão. Eu disse, fogo, este foi o rapaz com quem eu estava na matrícula. Isso é super curioso. Pois. Porque eu entrei em História na minha primeira fase e depois é que fui para a Comunicação Empresarial. Mas isto para te perguntar em relação ao projeto da Web Rádio, foi aí que tu ainda ganhaste mais amor e mais certezas de que era jornalismo que querias fazer? Não foi uma questão de. Eu já tinha essa certeza desde o início e foi mesmo uma vocação desde pequenina e nunca mudou. Agora, reforçou ainda mais o gosto pelo jornalismo desportivo e a vontade de fazer jornalismo desportivo, sem dúvida. Isso sim, isso sim. E foi uma experiência muito gira, porque nós conseguíamos, primeiro, criar uma rede de contactos, que já sabemos que em jornalismo é sempre importante, e depois conseguíamos chegar a pessoas do meio do futebol. Eu lembro-me, por exemplo, de, de entrevistar. Acho que a entrevista mais marcante que fiz foi ao Manuel Cajuda. Eu acho que na altura ele estava a treinar o Guimarães, e eu queria saber uma coisa. Já não me faço a menor ideia o que era, não é? Mas eu queria saber uma coisa. E ele trancou-se ali, não me quis dizer. E eu reformulei completamente a pergunta e só o ouço ao telefone começar a rir-se, a dar os parabéns, não sei o quê, porque eu ainda era estudante e tal, não era jornalista profissional, e consegui arrancar-lhe Eu o que ele querias. queria. O que eu queria saber. Portanto, tive muitos momentos desses e falar com muita gente, aprender a projetar a voz, que também, também foi uma coisa importante em termos de percurso profissional. O trabalho em rádio, falar para o microfone, etc, etc. Eu na altura tinha pavor a câmaras. Hoje em dia tive que ultrapassar isso à força. Mas foi uma experiência muito gira. E às vezes fazíamos algum conteúdo que não tinha que ver com futebol e que também nos deu um traquejo brutal. Eu, enquanto estudante, acho eu de quarto ano, eu apanhei o último ano sem Uhum, Bolonha, uhum. eu entrevistei o primeiro-ministro de Portugal. Foi Uau. uma coisa. Era o José Sócrates, vá. mas, Pá, mas era mas o primeiro-ministro de uma Portugal, estudante é o que é, é o conseguir, que é. exato, uma estudante conseguir chegar ao primeiro-ministro de Portugal foi uma coisa muito fixe, não é? Eu fiquei Completamente. super orgulhosa por ter conseguido fazer isso. Já nem E, sei se foi para a web rádio ou se foi uhum, para o site. Nós também tínhamos um site de notícias. Era o uhum. Não, JPN. e aqui entre nós, o Sócrates, o dom da comunicação e o dom da retórica, ele tem-no. Se ele depois o emprega para coisas interessantes, isso é outra questão. Mas deve ter sido uma Exatamente. experiência inacreditável. Eu ia-te falar um Exatamente. pouco do público, porque tu tens essa ligação com o público desde muito menina, do teu pai ir comprar o jornal.
Portanto, deve ter sido super especial para ti que o teu estágio tenha sido nesse jornal que faz parte do teu imaginário desde sempre. Conta-me Sim, lá essa experiência. o público, na verdade, foi uma experiência gira. Mas em termos de gestão de carreira, não foi a melhor das escolhas. Isto é, não foi a melhor das escolhas. Porque, na verdade, o público dava prejuízo todos os anos, suponho que ainda Uhum, dê, uhum. e não liga nenhuma a desporto. Portanto, quando lhes aparece uma estagiária de borla prestes a dizer eu quero trabalhar em desporto, para eles dá jeito, porque é mais uma jornalista desportiva e não é preciso pagar. Obviamente que em termos de saída profissional ou de empregabilidade, eu tive vários colegas de turma, nós tivemos um ano muito bom, que nós tínhamos um bocadinho a percepção, quando estávamos a escolher os estágios, por aquilo que nos diziam que havia certos órgãos de comunicação social em que os estagiários iam para lá para servir cafés. Mas o que é facto é que há alguns que se predispuseram a servir cafés, que na verdade não foi isso que fizeram, tiveram alguns hão de ter tido a oportunidade para demonstrar a sua valia, não é? Muitos deles ficaram, portanto, fizeram o estágio e ficaram, e alguns continuam nos mesmos sítios, ou fizeram um percurso totalmente na televisão, por exemplo, quando foram para a RTP, ou para a SIC, ou para a TVI, e conseguiram percursos no jornalismo muito interessantes. Eu fui para um sítio onde praticamente não tinha possibilidade de ficar. Agora, claro que para mim o público era a referência e, sobretudo, eu queria escrever, era aquilo em que eu me sentia mais confortável. Eu sempre escrevi bem, lá está o tal imaginário que eu tinha enquanto jornalista desportiva, apesar dos meus planos macabros de ir para a BBC, não é? Que é rádio ou televisão. Na altura, aquilo que me passava pela cabeça era escrever. E o público era a grande referência, para mim, enquanto jornal. E eu, em 3 meses e meio, mais ou menos, assinei 91 peças, portanto, não foi nada mau. E assinei Isso mesmo, é, portanto, o meu nome isso é estava lá brutal. presente. Eu acho que, no fundo, havia ali realmente uma necessidade de criar mais conteúdo e, portanto, ter ali um estagiário para o jornal também foi útil. Para mim também foi uma experiência ótima. Ainda por cima o público ficava mesmo pertinho de casa dos meus pais e tal. Mas não havia grande possibilidade de ficar. E eu, no fundo, eu sempre suspeitei disso, mas eu tomei várias decisões de carreira a achar que comigo ia ser diferente e não foi, obviamente. A vida encarrega-se sempre de nos mostrar isso. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Porque lá está, tanto tu estás a dizer que foi muito bom porque tu fizeste 91 peças no espaço de assassinaste 91 peças no espaço de 3 meses e meio, o que é muitíssimo bom, mas pelo que eu depreendo daquilo que me estás a dizer, e corrijo-me se eu estou enganado, foi uma experiência um pouco frustrante. O trabalho em si não, o frustrante foi a saída depois, claro, não é? Eu por acaso não demorei muito tempo a arranjar emprego, mas obviamente que a minha expectativa em relação ao público passava por ficar porque eu tinha essa esperança no fim, não é? E foi um bocadinho, talvez comigo seja diferente. Mas não foi. O que é facto é que o público ainda hoje investe muito pouco em desporto. Aliás, o desporto tem um espaço muito residual. Se nós compararmos o público, por exemplo, com o Jornal de Notícias é capaz de dedicar 10 páginas ao desporto e o público tem 2 ou 3. E portanto não havia uma necessidade assim tão grande de criar conteúdo. Portanto nem se colocou da parte do jornal a hipótese de ficar e eu segui com a minha vida. Só que isso acaba por ter uma importância grande no meu percurso, no sentido em que eu não me fixei em lado nenhum, e isso depois também contribui para que eu saia do jornalismo durante um bom tempo. E por um lado, ainda bem que assim foi, porque eu acredito profundamente que as decisões que nós tomamos são aquelas que nos levam ao ponto onde estamos. Eu não imaginaria a minha vida a não ser o que é. Portanto, ainda bem que foi tudo assim, mas de facto, como estratégia, talvez não tenha sido a melhor opção ir para o público na altura. Tu disseste que arranjaste emprego pouco tempo depois. Se isso não tivesse acontecido, terias desistido? Houve algum momento em que pensaste em desistir depois dessa experiência no público? Não, nessa altura não. Não, não, não. Mas é um facto que eu comecei a sentir alguma ansiedade logo, mas ao fim de, eu acho que foi 2 meses mais ou menos, eu já estava a trabalhar.
Não estava a trabalhar em jornalismo desportivo, fiquei como coordenadora da web rádio, fiquei como a jornalista designada para supervisionar ali os conteúdos, portanto voltei para a faculdade, mas como profissional. E o meu percurso como jornalista desportivo começa depois, primeiro com o relevado, e depois com o 0-0. Já vamos falar sobre isso. Queria só fazer uma pergunta. Tu ainda sentes, depois vou falar no relevado e no 0-0, obviamente, mas tu ainda sentes que existe determinado preconceito com mulheres no jornalismo desportivo? Há portas que se fecham só pelo facto de seres mulher? Eu acho que as portas estão cada vez mais abertas e há cada vez menos esse estigma do ser mulher a trabalhar em jornalismo desportivo. Já há muitas mulheres a fazer isso, não acho que seja por aí. Sem Agora, dúvida. em certas coisas, acho que condiciona. Por exemplo, no que diz respeito ao comentário desportivo, nota-se de uma forma muito global que 90% dos comentadores desportivos, isto não é só em Portugal, acontece lá fora também, são ex-jogadores de futebol. E, portanto, aí é muito difícil as mulheres conseguirem entrar. Talvez as mulheres que jogam futebol agora, daqui a uns anos, possam vir a ter esse espaço, porque o futebol feminino está realmente a crescer, mas aí acho que ainda condiciona. Eu, sinceramente, nunca deixei que isso me afetasse. Era aquele o caminho, era aquilo Mas que tu eu queria consideras, fazer. principalmente o Não, futebol, tu consideras o futebol um mundo machista? acho que sim, diria que sim. É assim, eu também não convivo diariamente com pessoas que estão no futebol. Portanto, a experiência mais próxima que eu tive foi a do Porto Canal. E, efetivamente, no Porto Canal eu era a única comentadora mulher. Mas havia jornalistas mulheres, várias até. E eu trabalhei com uma delas, que é a Inês Silva Pereira, que agora está no DAZN e que tem um imenso espaço e imenso destaque. É uma ótima profissional, gosto imenso do trabalho Ela dela. vem ao meu podcast brevemente. É, pronto, eu Sim. gosto imenso do trabalho dela. E foi, na verdade, no Porto Canal, no programa do Pré-Mates que eu fazia, foi a única mulher com quem eu trabalhei de uma forma direta. Mas havia mais que estavam ali a trabalhar. Portanto, os jornalistas, sim, acho que já conseguem entrar no mercado do futebol com alguma facilidade. No comentário, não tanto. E no futebol propriamente dito, eu acho que é uma porta que está aberta, mas nem sempre, às vezes é preciso fazer uma forcinha extra para se poder entrar, mas acho que já está aberta e isso já é uma grande coisa. Não, sem dúvida, isso já é uma evolução, eu também concordo, e, por exemplo, uma das minhas grandes referências de jornalismo neste momento é uma jornalista desportiva que é a Maria Inês Pedroso, e eu gosto imenso do trabalho dela, e do Canal 11, e há muitos que estão a aparecer, que têm imenso valor, e está-lhes a ser dadas oportunidades, portanto isso é incrível. Tu falaste no Relevado, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar, de trabalhar, colaborares com o Relevado, com esse site? O relevado, eu acho que me candidatei. Vi alguns numa dessas páginas, no Net Empregos ou uma coisa qualquer do género, que havia uma possibilidade e depois, quando fomos a ver, era para fazer crónicas dos Jogos do Porto, num ano em que o Porto ganhou tudo. Portanto, foi dos trabalhos mais fáceis que eu fiz na minha vida inteira, porque o Porto 2011, ganhar. André Vilas Boas? Isso, portanto, foi Ok. muito fácil. Foi muito, muito fácil. Ok. Tu ias aos jogos ou apenas visionavas como espectadora? Nessa altura não estava a ir a jogos, mas eu tive muitos anos de cartão anual. Hoje em Uhum. dia não tenho, mas também vou aos jogos quase todos. Ok. Portanto, quer dizer, no início eu não tinha, quando era mais pequenina, não tinha quem me levasse. Tinha aquela tal amiga dos meus pais de que falei há bocadinho, ainda estamos a falar na minha infância, e depois na minha adolescência, já com alguma independência, alguma possibilidade de andar sozinha por aí, arranjava sempre amigos com quem ir, arranjávamos bilhetes. Fui vários anos para a claque, para o coletivo, não fazia parte, nunca fiz parte de nenhuma claque, mas ia para a bancada deles e quando se inaugurou o Dragão, eu tive a facilidade de, pronto, a claque está naquele canto, mas eu tenho acesso àquela parte da bancada, vou para lá. E portanto passei a ver os jogos no topo norte.
mas já fora da claque, porque sinceramente nunca foi ambiente que eu Uhum, achasse muito favorável. uhum, Mas pronto, mas ia com amigos, estava por ali, não é? E, uhum. portanto, íamos vivendo os jogos dessa forma e durante muitos anos fui sócia de cartão anual. Tu estavas a fazer essas crónicas dos Jogos do Porto, tu, tu tinhas acesso o relevado tinha acesso à tribuna de imprensa, tu tinhas um sítio específico, ou depois no fim do jogo tinhas que encontrar ali uma forma de escreveres a crónica do jogo. Como é que era esse trabalho? Não, escrevia no próprio dia, mas nessa altura via os jogos, tinha que ver os jogos em casa. Ok, Via na televisão. ok. Via na televisão. Era isso que eu te queria perguntar. Tu fazias as crónicas quer dos jogos nacionais, quer dos jogos internacionais ou só dos jogos Tudo. nacionais? Sim, Ok, tudo. ok. Tudo. Quanto tempo é que tiveste no relevado, mais ou menos? Não foi muito tempo, eu acho que foi para aí de janeiro até ao final da época. Ok, Foi ok. mais ou menos por aí. Mas acompanhaste aquela hegemonia, Acompanhei aquele pico, os 5 a foi maravilhoso. 0. E depois, exatamente. O 5-0, eu acho que ainda não está. O 5-0 é em novembro. Eu acho que ainda não tinha É? entrado no Pois relevado. é. O 5-0 foi Pois em é. novembro. O É em 5-0 que novembro. já foi depois de janeiro foi com a Conceição há poucos anos. Nós já precisamos nos lembrar, dos 5 já são vários. Queria falar da tua experiência no 00. É um site que tem ganho muita notoriedade nos últimos tempos, Sim. mas nós somos do tempo em que o 00 era muito acessado, muito consultado para mercados de transferências, para informações de jogadores, essas coisas todas. E neste momento, para além disso, já tem um podcast, já tem uma visibilidade completamente diferente, já ganhou mesmo uma grande dimensão. Tu, quando entras para o 00, entras logo para fazer a moderação da página inglesa ou fizeste outros trabalhos para além desses? Não, eu entrei logo para fazer a página inglesa, porque aquilo foi um projeto que, na verdade, Uhum, não tinha grande sustentabilidade do ponto de uhum, vista dos recursos humanos, digamos assim. uhum. Mas era um projeto giro e eu acho que só faltou mesmo é ter mais pessoas capazes de o fazer. Portanto, o que é que eles quiseram fazer? Eles tinham uma página para o mercado brasileiro, o mercado britânico, francês, alemão, espanhol e uma página para o mercado internacional, em que se escrevia em inglês. E foram contratando pessoas. O caso do 00 do Brasil era mesmo um brasileiro que estava no Brasil, não estava na redação. As restantes estavam todas na redação, por acaso éramos todas mulheres. Estávamos todas na redação em Vila Nova de Gaia, onde eu penso que ainda continua, acho que mudaram o sítio, mas continua a ser na mesma zona. E tínhamos que escrever como se estivéssemos naquele mercado. Portanto, eu tinha que escrever como se estivesse em Inglaterra para o mercado inglês. E eu que sempre gostei muito de inglês, para mim aquilo também foi espetacular, até porque me obrigava a ver e a consumir Premier League como uma louca. E fixe. E eu adorava e adoro ver a Premier League. Hoje em dia já é um bocadinho mais difícil porque já não é tudo concentrado no mesmo canal, mas o que é facto é que foi uma experiência muito gira que também envolveu muito trabalho de inserção de dados e não sei o quê. Eu lembro-me que eu fazia tipo 20 notícias de manhã e que tinha. 20 de manhã? Sim. Porque eram notícias muito rápidas, eram notícias curtas. Fazia muitas notícias logo de manhã, quando tinha a cabeça fresca. Depois chegava a um ponto em que a minha cabeça estava prestes a explodir, tinha que parar e ir almoçar. E à tarde, isto não era sempre assim, às vezes fazia menos notícias, dependia dos dias, como é óbvio. Óbvio, Mas claro. depois à tarde ia trabalhar na base de dados. E qual era a base de dados? Eu tinha que inserir dados de jogos Uhum. da segunda divisão inglesa de finais do século XIX. Só havia duas Uau! divisões. Só havia duas divisões. Mas Espetáculo! essa informação já existia numa outra base de dados internacional, nós só tínhamos que a importar e ensinaram-nos logo qual era o Opa, procedimento e não sei o quê. Agora, era uma tarefa muito repetitiva, não é? o O trabalho com dados. 00 é incrível, esquece. É por isso que também eles são referência. Hoje em dia eu gosto imenso e acompanho o trabalho deles, acho que está um trabalho ótimo, mas de facto ao fim daquele ano eles perceberam que não era sustentável continuar com aquele projeto. Eu acho que continuou um bocadinho depois de eu sair, mas porquê? Porque nós tínhamos que estar a produzir conteúdo 7 dias por semana e não é possível uma só pessoa com. Não,
É produzir conteúdo humanamente, 7 vezes por humanamente semana, não dá. impossível. Humanamente É impossível. humanamente impossível. E não E só, e além perde-se a, disso, aos perde-se a fins de semana qualidade. e à noite, não é? Sim, Portanto, não, nós estamos fora da redação quando acontecem os jogos, temos que trabalhar em casa. exatamente. Portanto, era realmente muito difícil de gerir e acabaram, acho eu, por iniciativa própria, por abandonar esse projeto e focaram-se muito mais no português. E eu acho que fizeram bem, porque neste momento o 00, em termos de produção de conteúdo, está ótimo. Está Não, a fazer coisas muito giras. está ótimo, faz coisas muito giras, tem programas muito interessantes, rubricas muito interessantes, e além disso posso dizer que porque eu também quando eu estou a colaborar com o Bola na Rede, como eu te disse, e para além de Uhum. escrever artigos sobre futebol e fazer cobertura de eventos de futebol, eu também faço cobertura de outras modalidades e é engraçado que o 00 para mim é uma referência. Espera lá. Cristina? Chatice. Agora já estou. Já está, já está, Tá, já já está está. direitinho. Já está. Desculpa. Não te preocupes. Não, estava a dizer que, pá, eu até uso 00 neste momento como fonte para outras modalidades, estás a ver? Por exemplo, eu Sim, quando sim, quero ver sim. resultados da Liga de Handball é no 00, claro que vou à Federação Portuguesa de Handball também, mas, ou seja, eles neste momento são uma referência até para as modalidades. Isso para mim, que também faço Exato. cobertura de modalidades, é extraordinário. Eu ia te perguntar sobre a Premier League e sobre esse consumo esse gigante consumo que tiveste naquela altura de jogos da Premier League, o que é que te fascina mais na Premier League? Tudo, tudo. Adoro. Adoro a intensidade dos jogos, adoro o ambiente, adoro a Sim, proximidade mesmo física dos adeptos com sim, o relevado, sim. a forma como aquela malta não se cansa, o facto de estarem sempre a correr, é uma intensidade. E depois outra coisa que me agrada imenso é o facto de ser muito imprevisível, não é? É Sim. verdade que a Premier League já não é o que era, está muito mais internacionalizada, digamos assim, porque chegam jogadores de todos os quadrantes do planeta, quando antigamente tu ainda tinhas muito aquela facção do treinador inglês, do 4-4-2 muito conservador, do jogo muito físico, Do Kick que and não Rush? deixava de ter a sua espetacularidade, o kick and Sim. rush, Uhum. não deixava de ter a sua espetacularidade porque os jogos eram muito imprevisíveis, porque eram muito incertos. E eu acho que deve ser um dos únicos grandes campeonatos do mundo em que tu podes ter o primeiro classificado a perder com o último e não achares isso estranho. Claro Facilmente. que é surpreendente. Agora, neste momento, por exemplo, temos o Wolverhampton com 10 derrotas seguidas. Se de repente vemos o Wolverhampton a ganhar ao Arsenal ou a ganhar ao City, claro que isso vai criar algum impacto e as pessoas vão ficar surpreendidas porque 10 derrotas seguidas é um peso muito grande. Mas é possível e ninguém vai dar por garantido que o primeiro classificado vai ganhar ao último classificado. Não é garantido, é um campeonato muito imprevisível. E depois tu vês outros grandes campeonatos. Tens a Alemanha, é quase sempre o mesmo a ganhar. França é quase sempre o mesmo a ganhar. Em Espanha é entre dois. Aqui é entre três. Tens a Itália, que tem um campeonato muito mais imprevisível também, e aliás tem variado muito os campeões nos últimos tempos, o que é interessante. Acho que é um campeonato que também tem crescido, mas não está ao nível em termos de qualidade de jogo e de Não, a qualidade dos Premier, jogadores, não está ao nível da Premier League. a E Premier é por outro lado, inacreditável. tem aquele fator tático de ser um jogo com um ritmo mais baixo, que não deixa de ser interessante de analisar, mas uma pessoa que esteja habituada a ver Premier League como eu estou desde pequenina, veja um jogo da Série A e adormeço. É Opa, um ritmo muito exatamente. diferente, É exatamente. E olha, e é um repara, ritmo mais lento. e voltando a toda essa paixão que tu tens pelo Porto, pá, eu posso dizer que nem é pelo Porto, estás a ver? Porque este Porto do Fariol é um Porto que entusiasma, mas há muitos jogos em que é quase solteiros contra casados. E então, pá, depois de veres um jogo da Premier League com aquela velocidade estonteante, com aquele ritmo, com aquela incerteza no resultado. Ir para um jogo da Liga Nacional, epá, é muito difícil, estás a ver? Eu tenho jogos que eu fico assim, tipo, ainda bem que eu não tenho que escrever uma crónica sobre este jogo, porque o que é que eu ia escrever sobre isto? O que é que eu posso dizer Mas eu sobre... escrevo, Não, eu acredito que eu sim. escrevo crónicas sobre os jogos todos do Porto. Acredito, mas... Foi um hábito que ficou comigo Boa. desde o tempo de Porto Canal. Eu no Porto Canal fazia só as antevisões. Aham. Então pensei, opá, quando chegar a casa escrevo uma crónica. Tá bom. Boa. E Boa. escrevi. É sempre Continuo a bom. escrever.
é sempre bom estarmos a não deixar morrer essa técnica tão específica que é a técnica da escrita da crónica, portanto acho que fazes Sim, sim, muitíssimo sim. bem. Acho É que fazes algo que eu adoro muitíssimo bem. fazer. Eu também adoro escrever, é onde eu me sinto mais confortável. É engraçado que eu sou muito sociável, sou muito comunicativo, mas neste momento sinto-me mais confortável atrás das câmaras do que à frente das câmaras. Eu gosto muito mais de escrever, acho que me solto muito mais, liberto muito mais. Se calhar o facto de eu ter perdido um pouco do meu vocabulário, porque eu trabalho em inglês há quase 10 anos de forma ininterrupta, a minha mulher é húngara, a nossa dinâmica é em inglês, portanto eu perdi muito do meu vocabulário em português, então sinto que não está no nível que eu exijo de mim, estás a ver? Que eu me exijo. Uhum. Quando estou a escrever, a coisa flui de outra forma. Não sei porquê, mas a coisa flui de outra forma e é onde eu me sinto melhor. É a minha melhor versão é quando eu estou a escrever. Hum. Só queria falar, antes de entrar no futebol feminino e o porquê também de tu teres mudado, de tu queres ter tirado um mestrado em tradução e teres mudado de área, radicalmente de área. Queria falar da tua entrada no Porto Canal. Pelo que eu percebi, fizeste comentário televisivo entre 2021 e 2024. Como é que foi essa experiência? Ter as câmaras ligadas, teres aquele protagonismo, como é que foi? Eu confesso que quando recebi o convite para entrar no Porto Canal, foi um convite que surgiu pelo Tiago Marques, eu fiquei um bocado abananada, porque me lembrei de todas as estratégias e estratagemas que eu usava durante o curso na cadeira de televisão para estar o mais longe possível das câmaras. Uhum. Interrupção. Não faz mal. Hum, eu queria estar o mais longe possível das câmaras e lembro-me, aliás, de ter feito uma reportagem no Centro de Treinos do Porto em que eu tinha que fazer um vídeo muito pequenino, falar só um bocadinho, uma coisa de nada, e pus-me atrás da rede, da baliza, e a câmara estava fora da área. Portanto, eu tinha que me aproximar da câmara, mas mesmo assim a câmara estava a 8, no momento em que estávamos mais próximos, a câmara estava a 8, 9 metros de distância. Portanto, eu fugia das câmaras o mais que podia. E a verdade é que, em termos de experiência acumulada, a televisão foi mesmo só uma disciplina de televisão. Eu não fiz mais nada enquanto tirei o curso. O que é que aconteceu? O Tiago Marques teve contacto comigo via redes sociais e leu comentários meus, porque eu passo a vida a escrever e sempre que eu escrevo, no fundo, é em formato crónica, não é? É em formato análise, digamos assim, mais profissional, mais séria e sem, sei lá, sem aquele conteúdo típico de adepto. Também nunca fui muito de falar do árbitro. Olho primeiro para dentro e gosto de fazer a análise do que se passa com os jogadores muito mais do que com o árbitro, embora seja, obviamente, um interveniente também muito relevante no jogo, sobretudo quando se quer mostrar. Portanto, quando eu recebo esse convite do Porto Canal, eu penso, eu estou sempre a escrever crónicas, eu estou sempre a falar de futebol, eu estou sempre a analisar futebol, eu adoro analisar futebol, este comboio só passa uma vez, siga, vamos. E aceitei e pensei, pronto, agora a câmara está ali, vou só avisar que eu tenho pavor a câmaras e o resto, com o tempo, há de desaparecer. E desapareceu. Quer dizer, não é, quer dizer, ter uma câmara à frente para mim não é a coisa mais confortável. Mas também entrei no Porto Canal com uma idade e um nível de maturidade completamente diferente daqueles que tinha no início do meu percurso. Portanto, para mim foi uma coisa. Tem que ser. Não posso rejeitar uma oportunidade destas. Tu E foi. conseguias desligar-te do facto de estás a ser filmada Sim, sim, Ok, sim, sim, sim. Sim, ok. Isso sem é muito bom. dúvida. Isso é muito bom. Aquilo que foi mais assustador em termos de presença de câmaras não foi o Porto Canal. Ok. Até porque o Porto Canal tem sempre. As câmaras são pequeninas, mesmo em estúdio são pequenas, e nós não temos de estar a olhar para a câmara, nós temos de estar a olhar para a pessoa que está a falar connosco. Portanto, estamos ali de uma forma informal Já percebi. e acabou por ser. Claro, tem sempre o seu peso, o saber que há muita gente a ver e que isto está a passar na televisão, etc. Mas acabamos por nos habituar à ideia. Mais pesado foi depois a campanha presidencial, porque aí eram as câmaras de toda a gente a apontar para nós. Vamos entrar nisso, vamos entrar nisso. Eu quero falar muito sobre essas conversas à moda do Porto. Só
a falar, queria fazer mais duas ou três perguntas em relação ao projeto Porto Canal e ao comentário televisivo. Qual é a maior dificuldade para ti de fazer comentário televisivo? Não sei, não, quer dizer, eu acho que o comentário televisivo, se calhar uma pessoa pensa que é chegar lá e falar. E para algumas pessoas, se calhar pode ser. Diria que a maior dificuldade, primeiro, é o ter à vontade, o saber falar, e depois há todo aí um conjunto de características que nós temos de aprender e não precisamos de nascer com elas. Há pessoas que nascem com, sei lá, com um talento especial para aparecer diante das câmaras e não sei o quê. Mas temos que ganhar um certo à vontade em falar perante uma câmara, sei lá, sotaque às vezes, quando há pessoas com sotaque muito cerrado, é preciso controlá-lo, é preciso ter mais cuidado com a imagem, etc. Acho eu. E, portanto, sim, são ossos do ofício mesmo, não é nada de especial. Agora, o mais difícil é o ganhar essa vontade. Sim. Tu sentiste que o ganhaste rapidamente? Sim, primeiro porque o Tiago Marques foi incrível. Pôs-me logo muito à vontade, teve-me a explicar, as câmaras estão aqui. As primeiras coisas que nós fizemos não foi no Dragão, foi no estúdio da Senhora da Hora, para fazer a cobertura do Europeu 2020, que foi em 2021 por causa da pandemia. Foi em estúdio, ele explicou, as câmaras estão aqui, aqui e ali, são câmaras pequeninas e não precisas olhar para elas, tipo, nunca. Tá. E aliás, se uma pessoa olhar para elas, até é esquisito. Normalmente, quando vemos alguém a fazer comentário, está a olhar para o lado, para a pessoa com quem está a falar. E no início, sentia ali as boletas no estômago, o coração a bater e tal, mas depois passou. Depois começámos a falar de futebol e eu já estava a fazer aquilo que estava habituada a fazer, e consegui desligar do facto de estar uma câmara a filmar isso. Portanto, Tu, foi tu, tranquilo. tu eras mais contida quando estavas em televisão ou eras exatamente a mesma Cristina que estás aqui a falar comigo? Sempre fui eu própria. Sempre. Sim. E sempre deram liberdade para o seres. Sim, 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 sim. Quer dizer, eu acho, por exemplo, o Porto Canal não é um. Ainda por cima com o Sérgio Conceição como treinador, não é um sítio onde uma pessoa possa fazer, dizer tudo o que lhe apetece, sobretudo se não gostar daquilo que está a ver. Mas também não nos podemos coibir de fazer algumas críticas, eventualmente, não é? E de manifestarmos uma opinião contrária, em relação àquilo que se passa. Quer dizer, se a equipa joga mal e nós vamos dizer que joga mal. Agora, eu senti que havia algum condicionamento, sim. Tu levaste Mas, muito mas é hate natural nas que redes haja. sociais? Não é condicionamento, não é alguém dizer-te só podes falar sobre isto, sobre isto, sobre Sim, isto. sim, sim, Não. sim. Estamos a falar para o canal do clube e, Sim. portanto, não podemos dizer qualquer coisa. Estavas a dizer que sim, que tinhas de ser mais comedida e tudo mais, mas para perceber bem a dinâmica da tua presença no Porto Canal, tu durante esses 3 anos, tu fazias comentário pós-jogo ou era um comentário tipo de análise da semana, ou seja, do contexto da equipa, por assim dizer? Não, eu não fazia nada do pós-jogo, fazia Ok, só o pré-match, a antevisão do jogo. ok, Porquê? E isto tinha a ver com a forma como o próprio programa estava e está estruturado. ok. Que era, havia dois jornalistas no relevado, Uhum, um que é o Tiago Marques, que uhum. estava na bancada poente, na zona da bancada poente, e depois estava o Miguel Marcos Monteiro, o Migas, na bancada nascente. E iam alternando, portanto, o Tiago Marques tinha sempre os comentadores, que eram sempre antigos jogadores do Porto, em antigos futebolistas, e que estavam lá e que estavam fixos. E depois, com o Miguel, estavam uns comentadores que iam, apareciam uns, depois apareciam outros. Eu estava sempre com o Miguel. E depois, no pós-match, só apareciam os comentadores que estavam com o Tiago Marques na bancada poente. Portanto, o Miguel já não estava nessa fase. Portanto, eu Ok. só fazia mesmo essa parte da antevisão. E por isso é que eu depois chegava a casa, mesmo tardíssimo, e escrevia crónicas sobre o que tinha acabado de ver. Espetáculo. Como é que tu lidas com a crítica negativa, com o chamado hate? Faz parte.
Assim, eu confesso que não sinto, ou quase não sinto, nada direcionado a mim. Nunca senti. Já vi alguns comentários, sobretudo depois da campanha do André, mas sinceramente não podemos deixar que isso nos afete, porque desde que estejamos com a consciência tranquila de que estamos a fazer um bom trabalho e que estamos efetivamente a trabalhar e a fazer algo de positivo e algo de imparcial, digamos assim. Imparcial quer dizer, trabalhar no Porto Canal não é ser imparcial. Eu sou uma profissional e estou ao serviço do Futebol Clube do Porto. Portanto, agora, tenho de conseguir fazer o meu trabalho independentemente do que as outras pessoas pensem. E eu acho que sempre fui um bocadinho assim, não é? Também a minha teimosia e o não deixar esmorecer a paixão pelo futebol vem um bocadinho disso, do nunca ter deixado que ninguém reprimisse essa paixão que eu tinha. Portanto, aqui é um bocadinho a mesma coisa. Sim, imagina, tu como adepta do Porto e tendo em conta a geração de onde provens, de 86, essa geração foi uma geração que se habituou a ganhar muito e é normal que nós neste momento, não ganhando sempre, tendo em conta o nível de exigência do clube, a pressão aumenta e é natural que mesmo os próprios comentadores, apesar de estarem ao serviço do clube, que façam críticas construtivas, desde que não sejam críticas destrutivas. Eu acho que só aprendes e só cresces com a crítica. Só vais evoluir se houver alguém Sim, é que isso. tenha a É isenção isso. e consiga ver de forma neutra as coisas, porque ok, pode haver influências externas de determinados setores e determinadas áreas que podem interferir no resultado, mas também tem que ser feito um meia-culpa e perceber aquilo que foi feito o que não foi feito de tão bom, por assim dizer. E era exatamente isso que eu te ia perguntar. Como é que surgiu essa oportunidade de moderares a campanha do André e essa rubrica Eu acho, Conversas à eu Moda do acho Porto? que eu acho que surge um bocadinho em função também do trabalho que fui fazendo Uhum, no Porto Canal, uhum, do qual já tinha saído, uhum, mas depois o André acaba por me convidar em dezembro de uhum, 23. uhum, Eu não sabia rigorosamente nada sobre coisa nenhuma, embora, enquanto adepta, e aquilo que via na comunicação social, tudo indiciava que de facto ele se iria candidatar. Hum, mas eu não sabia rigorosamente nada, e portanto, quando ele me convida e eu vejo aquilo que já estava preparado, eu tive um baque. Eu pensei, mas isto é mesmo a sério. Isto está super profissional. Ele tem sérias de possibilidades ganhar. de ganhar isto, como que está muito bem pensado, está muito bem estruturado. Aliás, depois de viver essa campanha e de ter acompanhado, não tão bem, como é óbvio, não é? Mas ter acompanhado as presidenciais do Benfica, eu penso, mas como é que eles não copiaram nenhuma ideia? Como é que é possível? Foram campanhas tão pobres. Hum, eu, aliás, sou da opinião, isto é só uma opinião, mas de que eu acho que foi precisamente a pobreza da campanha que fez com que o presidente fosse o mesmo, independentemente da quantidade de pessoas que foram votar. Não E, poderia de facto estar a mais de campanha do acordo, André concordo plenamente. foi uma coisa fabulosa e extremamente bem organizada, do início ao fim. Tu tinhas, como grande portista que tu és, tu tinhas sentimentos desencontrados, apesar da tua ligação com o André, por estares a liderar uma campanha contra o Pinto da Costa? Tiveste algum momento de hesitação? Não, não. É assim, o Pinto da Costa, as pessoas, o clube não poderia nunca ser refém do Pinto da Costa. E por muito que o próprio Pinto da Costa dissesse isso mesmo e depois fizesse o seu contrário, o clube não pode ser refém. E de facto estava num estado muito perigoso. E eu acho que a entrada em cena do André, mesmo antes de ser candidato a denunciar determinadas coisas, acabou por ser importante como um despertar da consciência de muitos sócios. E depois, quando fomos realmente a ver e a prestar atenção às coisas, porque a informação já lá estava toda, os relatórios e contas são todos públicos, não é? Quando se começa a prestar realmente atenção, hum, percebemos que havia muita coisa mal, mas não foi só aí, mesmo antes já. Eu lembro-me que havia uma página que era o Tribunal do Dragão, acho que se chamava assim, que denunciou montes de coisas relativamente à transferência dos jogadores, de negócios que estavam a ser feitos, das contas do clube, e percebia-se que o clube não estava bem, que estava a perder competitividade ano para ano. E eu lembro-me de dizer a mim mesma,
quando fomos campeões, nós sempre fomos campeões por causa da nossa estrutura. E depois aparece-nos um treinador que consegue ganhar campeonatos apesar da nossa Apesar da estrutura. estrutura, concordo. Não é? O Sérgio não é perfeito, mas conseguiu ganhar apesar da Sim, sim, sim. estrutura. E isso é uma coisa extraordinariamente Sim, sim. difícil de se fazer. O primeiro ano do Sérgio é um dos títulos mais difíceis da história do Porto. O Sim, Porto, a exatamente. reformulação do Com plantel, e com um peso muito grande. o que ele Para mim fez há crescer. um ano que foi fácil, que foi o que eu chamo foi o ano do Vitinha e que graças a Deus foi o ano em que eu estive no Porto Canal. Portanto, também ajudou, porque realmente foi um ano em que jogámos bem. E houve anos em que eu fui crítica do Sérgio Conceição. Crítica em termos de forma de jogar, em termos táticos, mas sem nunca lhe retirar aquele mérito que ele tinha de montar equipas competitivas até ao fim. E E da depois, mística. quanto mais percebemos as limitações que ele tinha, mais mérito lhe podemos dar. Continuando a insistir que não é perfeito, não é? E Sim, mas também eu teve acho as que o suas Sérgio falhas. o Sérgio foi fundamental porque o Sérgio ainda encarna a mística do Porto, ainda consegue transmitir isso aos grupos de trabalho, e isso é muito importante. Agora, quando a qualidade começa a escassear, nem Sérgio, nem Não há Mourinho, milagres, nem não é? Guardiola, nem isso não vais Não há fazer, milagres. não podes fazer. Podes de vez em quando conseguir fazer omeletes sem ovos, mas a maior parte das vezes isso não vai Não se acontecer. consegue ganhar com a mesma Não, consistência. não, é lançar para o destino e achar que tudo vai correr bem. Sabes que eu também, eu não sei se tu pensas a mesma coisa e vou entrar já nas conversas à moda do Porto, mas eu acho que um dos momentos mais felizes da história de um adepto do Porto foi um momento que prejudicou um pouco o que aconteceu com o Porto na década seguinte, que é o gol do Kelvin. Se aquele O gol do gol, Kelvin. sim, se aquele gol não acontece, se aquele campeonato não é ganho, já havia ali, já começavas a ver ali alguns sinais, apesar de teres, imagina, o Vítor Pereira sempre foi um mal amado, perdeu pouquíssimos jogos na liga, mas o Perdeu um Porto, jogo em 2 anos. exatamente, mas os adeptos do Porto são muito exigentes e ele nunca ligou, nunca conectou bem com a massa associativa, não sei explicar porquê, mas eu sentia isso. Mas o que eu sinto é que porque naquele campeonato, aquela equipa do Benfica de Jorge Jesus era uma equipa muito forte. E o Porto ter conseguido ganhar aquele título foi extraordinário, mas também fez com que se calhar a estrutura não tivesse mexido naquilo que deveria ter sido mexido, não se tivesse reestruturado, não se tivesse reinventado, porque os próximos anos do Porto há um ou outro título, mas aquela sensação de hegemonia, de domínio que nós tínhamos, deixamos de ter. E é Sim. engraçado que é um E a seguir contrassenso. segue-se um período de fortíssimo desinvestimento, que é o ano do Paulo Fonseca. Depois Exatamente. volta a haver um investimento, mas foi o investimento errado, foi o ano do Lopetegui, em Exatamente. que não ganhámos por motivos alheios, mas houve ali alguns investimentos. Claro que houve jogadores importantes como o Casilhas, Sim, como o sim, Marcano, sim, sim, sim. que até vieram, penso eu, a custo zero, quer um, quer Uhum, outro, acho eu. uhum. Mas depois, por exemplo, se pensares que o Sporting vai buscar o Bruno Fernandes por 9 milhões e antes do Bruno Fernandes ir para o Sporting esteve quase para vir para o Porto, ele falou disso numa entrevista há pouquíssimo tempo, há uma semana ou duas, Sim. e nós preferimos ir buscar o Oliver por mais do dobro e o Oliver saiu daqui por 12 milhões com um prejuízo desgraçado. Portanto, Sim, sim, uh, foram decisões erróneas que não contribuíram em nada para o sucesso do clube. E é contigo, e é paradoxal, mas eu penso que aquele momento do gol do Kelvin é um momento que define muito a década seguinte do Porto. Lá está, quando tu ganhas, tu acreditas que a Fórmula vai continuar a vencer, independentemente do que possa acontecer, independentemente exato. se desinvestires ou não, vais ganhar por inércia. E no futebol atual não ganhas E por não foi inércia. assim. Não ganhas por inércia. Não foi assim. Não, não, Até não. porque houve baixas muito importantes na Sem estrutura também, dúvida, por sem volta dúvida, dessa altura. sem Primeiro dúvida. do Angelino Ferreira e depois do Antero Henrique. Doutor Henrique, exatamente, sim, sim. Né? Ah, E com isso vai abaixo o scouting também. sim, Portanto, foi uma bola de neve uma bola de neve, sim. na sombra, nos bastidores, que ninguém viu. Mas os sinais estavam lá e começaram a Sim, ser cada vez mais visíveis. sim, sim. Vamos lá então falar das conversas à moda do Porto. Que aprendizagens é que levaste desta experiência? Eu acho que foi a experiência mais marcante da minha vida profissional. Com isto incluo também a parte da tradução.
Foi uma experiência absolutamente fenomenal, foi um bocadinho intimidante, sobretudo. Eu acho que foi intimidante sempre, porque sentia-se a solenidade do momento, não é? Quando arrancavam, sobretudo quanto mais comunicação social estivesse, mais, para mim, mais pesado era. A minha função era de introduzir candidatos, no fundo, e as pessoas que eu entrevistei, na sua maioria, foram candidatos. Candidatos a vários cargos, propostos pelo André. André esse que eu nunca cheguei a entrevistar, isto é, ele participou em algumas, mas eu entrevistava sim os candidatos e moderava depois as conversas. E foi um formato muito, muito interessante, porque primeiro eu apresentava uma parte mais curricular, digamos assim, sobre o percurso daquelas pessoas, e depois esses candidatos discursavam e a seguir faziam uma sessão comigo, chamemos-lhe entrevista, chamemos-lhe conversa à moda do Porto, era suposto ser uma coisa assim mais informal, e depois ainda havia a possibilidade de falarem com a comunicação social. O que é que acontecia? Nós tínhamos sempre à frente membros da candidatura, depois nas filas atrás, isto na audiência, alguns sócios e alguns adeptos, e depois atrás de tudo é que estava a comunicação social. Portanto, os adeptos acabavam por pedir sempre autorização para falar. Não era eu que tinha que dar essa autorização, era alguém da própria campanha, mas fazendo-me o sinal eu lá os deixava falar e, portanto, houve uma interação direta entre adeptos, sócios do clube e pessoas que hoje são dirigentes do clube. Essa sensação de proximidade foi algo que nunca nenhum de nós teve antes, em 42 anos de presidência do Pinto da Costa, que de facto tinha uma direção mais fechada e mais ainda nos últimos anos, sem grande comunicação cá para fora. E isso foi ali uma ruptura que eu acho que trouxe uma abertura enorme à campanha e à capacidade das pessoas de perceberem quais eram as motivações destas pessoas, quem eram estas pessoas, como é que estas pessoas se relacionavam com elas no que diz respeito à vivência do clube. Isso foi muito, muito interessante, trouxe uma proximidade enorme com os adeptos. Qual foi o convidado que mais te surpreendeu? Nem sei. Eu acho que o que me surpreendeu foi quando eu recebia os currículos dos candidatos. Não foi necessariamente a conversa com eles, mas eu quando via os currículos, pensei, as pessoas já fizeram tudo e vêm para aqui, para o Porto, e estão dispostos, isto é fabuloso. Mas se calhar aquilo que mais me surpreendeu, e isto, confesso, estou a fazer um bocadinho de batota, também é em função daquilo que eu sei hoje e daquilo que todos nós estamos a observar hoje, que é o Zé Pedro, o diretor financeiro, José Pedro Pereira da Costa. Ele demonstrou sempre uma capacidade absurda de explicar em termos simples imensos detalhes, não só sobre a situação financeira do clube naquele momento e sobre o plano que ele tinha. E ele falou com muita abertura, inclusive, das limitações que ele iria ter. Por exemplo, no que diz respeito às receitas de transmissões televisivas, ele disse logo: nós até 2027 não vamos receber nada disto. Portanto, isto é uma porta fechada, que afinal já não é, porque eles compraram ali uma antecipação dos direitos e já puderam, acho que, receber alguma coisa. Mas o Porto tinha cedido já, tinha usado todo aquele dinheiro e, portanto, já não iria, antecipou as receitas, no fundo, até 2027. E 2027 é exatamente quando findava o contrato e quando começa a dita liga centralização, de que tanto se fala. Portanto, eu acho que se calhar o nosso diretor financeiro foi aquele que mais me surpreendeu. Eu acho que o nível de transparência da campanha do André foi também decisivo. Para além da imagem do Pinto da Costa já estar muito degradada e haver determinados adeptos e sócios do Porto que não estavam satisfeitos com o rumo que o clube estava a tomar, eu penso que também essa transparência, essa honestidade intelectual que foi muito transmitida pelas pessoas da campanha dele, acho que foi decisivo para a vitória categórica do André. Tu, em relação ao conversas à moda do Porto, tu analisavas os currículos e com base nisso estruturavas as entrevistas, mas também eras tu a responsável por toda a parte conceptual, o guião, tinhas liberdade para fazer as perguntas que querias fazer. Como é que foi esse processo?
Dependia dos candidatos. Ok. Por exemplo, no caso do Zé Pedro Pereira da Costa, tive ali uma série de guiões, não é? Não eram as Uhum, perguntas exatamente como elas foram depois formuladas, uhum, até porque as entrevistas têm de ser todas fluídas. Portanto, às vezes nós temos é que estar atentos e ouvir e fazer as perguntas em função disso, não é? Portanto, uhum, não era uma coisa completamente fixa, uhum. mas em alguns candidatos já tínhamos ali uma série de perguntas previamente delineadas. Noutras era eu que as fazia e depois havia sempre uma interação com a assessoria da campanha para ver se estava tudo bem, se faltava alguma coisa, se era preciso focar mais num aspecto ou noutro. Mas foi tudo sempre em articulação com as pessoas da campanha. Ótimo. Isso também é importante, até para que o convidado se sinta mais confortável e perceba Sim, a razão pela qual está ali, porque também, por exemplo, pessoas da área financeira, pessoas de outras áreas que não estão tão habituadas a comunicar, são melhores operacionalmente do que a comunicar e a transmitir aquilo que pensam. É interessante que haja essa interação e que eles percebam perfeitamente qual é o motivo e a razão daquela conversa estar a existir e que não seja só despejar números. Eu concordo contigo, porque eu acho que a forma simples como ele falou também fez com que os sócios percebessem determinadas coisas e entendessem, não foi aquela conversa financeira maçuda que a maior parte das pessoas não entende e não iria perceber. Portanto, eu acho que sim, este também foi fundamental. Eu, antes de falar um pouco de futebol feminino, como eu disse, queria falar um pouco de futebol feminino contigo. Queria-te falar sobre uma das grandes perdas que nós tivemos logo antes da época começar, que foi de Jorge Costa, porque tu disseste-me que foi um dos teus grandes ídolos e uma das tuas grandes referências. Tu sentes que este grupo de trabalho uh, está mais unido? Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Tu sentes que os resultados desta equipa de Farioli e este espírito de solidariedade e este espírito de equipa que se vê nesta equipa seria o mesmo se não tivesse havido um impacto tão grande com a morte de Jorge Costa? Ou qual é que tu achas que foi o peso do desaparecimento de Jorge Costa neste grupo de trabalho? o peso eu acho que é brutal. Eu acho que quase tudo o que está a acontecer esta época tem um dedo enorme do Jorge Costa. Enorme, enorme. Primeiro, porque nós fizemos uma coisa muito bem feita, que foi planear a época cedo e contratar muito cedo. E, portanto, ainda foi ele que foi receber muitos dos jogadores que chegaram. Infelizmente, não todos. E eu acho que aí há que salientar também o esforço absolutamente heroico do André, que num momento de luto e de perda, porque ele perdeu um amigo, não perdeu só um dirigente, perdeu um amigo e uma pessoa da sua mais profunda confiança, literalmente pôs mãos à obra e foi fazer o trabalho que era suposto ter sido o Jorge a fazer. E foi de facto tocante e emocionante ver esse esforço em prol do clube, em prol da memória do Jorge. Mas eu acho que quando nós vemos jogadores a falar como eles vieram falar, sem conhecerem o clube, mas já a dizer as coisas certas, tu sabes que já há dedo de alguém que tem muito ponto. Eu não sei exatamente o que é que aconteceu na época passada para essa mensagem não ter entrado. Acho que houve ainda muitos problemas, parece-me, visto de fora, muitos problemas com a transição pós Pinto da Costa, que foi realmente complicado em termos de ambiente, mesmo as pessoas que trabalham no clube. Foram muitas mudanças e acredito que algumas mudanças possam até não ter sido bem recebidas por algumas pessoas. E realmente nunca me pareceu haver grande estabilidade para se trabalhar na época passada. Este ano eu acho que apareceu logo, desde já, um Porto de cara lavada, independentemente de haver ou não haver Farioli, não é? E ponho as mãos no fogo, como isso teve muito, muito dedo do Jorge Costa e da sua forma de ensinar, porque o Jorge era sobretudo uma pessoa profundamente humana. Eu não privei muito com ele, mas percebi, por quem privava com ele, que era uma pessoa muito humana, muito respeitador de todos. Aliás, basta ver o respeito que todos lhe dirigiram quando ele faleceu. E o facto de percebermos que ele era realmente admirado por todos, e não é fácil ser admirado por todos quando se é alguém tão abertamente portista como ele era, não é? E realmente
ele tinha uma capacidade de liderança e uma forma de ensinar o que era o Porto, que tem muito a ver com aquilo que eu sou enquanto adepta do Porto. O Jorge Costa é o meu capitão, era o capitão quando eu comecei a perceber o que era o Porto. É o capitão da minha infância, da minha adolescência, das maiores vitórias que eu vi o meu clube a conquistar. Só não conquistou a Liga Europa de 2011, mas de resto, Liga dos Campeões, Taça UEFA, Intercontinental, Penta, ganhou tudo. Só não ganhou a Supertaça Europeia, de resto ganhou tudo, além dos múltiplos campeonatos que foi ganhando, não é? Fora do Penta. Portanto, para mim é a grande referência que o Futebol Clube do Porto tem em termos de mística, de forma de estar, de saber o que é o clube, do ninguém passa, não é? Eu, por exemplo, quando começo a ver esta equipa a jogar e vejo que é uma equipa muito forte na pressão, mas que ataca com os jogadores à frente. Portanto, mesmo o Froholt, que é médio, vai para junto dos avançados e vai pressionar a defensiva do adversário. E se por acaso o adversário calha de passar, o mais certo é sofrer uma falta no meio campo. Isto é o ninguém passa. Isto é a filosofia do ninguém passa. Isto é o Jorge Costa em campo, enfim, muito bem representado por jogadores que entenderam a mensagem e que percebem perfeitamente que tem que ser assim. Temos que querer mais, temos que correr mais, temos que ser. É o ADN Porto, não é? O ser Porto. E isso, para mim, no Jorge Costa é intocável. O Fundamental. exemplo máximo que se pode almejar. Eu digo sempre, e muita gente pode não concordar, para mim ele foi o jogador mais importante da história do Porto. Eu, na altura, quando eu escrevi o texto, quando eu soube do falecimento, escrevi aquela crónica que até partilhei contigo, aquele artigo de opinião que partilhei contigo sobre o Jorge Costa, e foi dos artigos mais difíceis para mim de escrever. Ainda para mais, eu quis focar-me apenas na importância do Jorge Costa no Porto. Não falei de nada polémico, saídas para Charlton, de o que quer que seja, porque eu acho que nós devemos estar. Temos que estar eternamente gratos ao Jorge Costa, porque foi um dos jogadores, um dos únicos jogadores que esteve presente lá está, no famoso Penta. Toda a mística, é o capitão das grandes conquistas europeias, e depois eu sentia que esta presença dele e este regresso do Jorge Costa à estrutura do Porto ia ser decisivo e devolver aquela mística que se perdeu há algures no tempo, e aquele ADN competitivo, aquele ADN vencedor. E uma das coisas que eu digo sempre, e as pessoas devem perceber o que é ser competitivo, ter rivalidade, mas não se ter inimizades. Tu podes ser rival e não ser inimigo. Um dos melhores amigos de Jorge Costa no futebol era o Rui Costa. Portanto, estamos a falar de alguém que sempre defendeu as cores do Porto da maneira mais intensa e inacreditável que nós podemos ver. Não, era a mística, era o Porto. O Jorge Costa era o Porto, e mesmo assim não se coibia de ter amizades noutros círculos. Isso muitas vezes não é bem interpretado, e por isso é que eu digo que não é fácil ter essa nobreza de caráter de defender as tuas cores, sim, mas também de saber É tudo aquilo isso. pá, eu acho que ele era muito diferenciador nesse aspecto. O que é que tu pensas que o André traz de diferente a este contexto do Porto neste momento? Olha, em primeiro lugar, eu acho que, e eu não quero mesmo nada ser ingrata, porque nós temos todos uma dívida eterna ao Pinta Costa, ok? E eu vou sempre, sempre ser admiradora de Pinta Costa por tudo aquilo que ele deu ao clube, e acho que é sempre muito importante enfatizar isso. A entrada em cena do André é uma entrada em cena de alguém que sente que o clube precisa de mudança e que ele pode ser o agente dessa mudança. E eu acho que aquilo que ele trouxe, sobretudo, foi um sentido de missão e de coragem muito grande. Ele está no Porto por amor ao Porto, não está por mais nenhuma razão. Ele está no Porto por amor ao Porto. Ele não tinha necessidade de mergulhar a totalidade da vida dele no clube e de dedicar a sua vida desta forma e com esta intensidade ao clube, que é um trabalho muito intenso, não tenho dúvidas nenhumas. Também o foi para o Pinta Costa, claro. O próprio Pinta Costa disse isso, que dedicou a sua vida ao clube, não é? E que muitas vezes abdicou de muita coisa em prol para dar tempo ao clube. Mas
o André traz esse sentido de missão e traz essa coragem, misturado com uma ideia, uma imagem de um Porto mais moderno. Obviamente estamos a falar de alguém que é 40 e tal anos mais novo do que era o presidente Pinto da Costa, e portanto que traz novas ideias e que sobretudo se concentrou nos 2 anos que antecederam a campanha a identificar os problemas e encontrar soluções para os problemas. E o que é facto é que a quantidade de promessas que ele fez na campanha eleitoral, que já cumpriu, mostram que ele não estava a falar em vão. De facto, já vamos falar do futebol feminino. O futebol feminino foi uma delas, não é? Foi uma das medidas de mais rápida concretização, mas o que ele traz, sobretudo, é de volta aquele espírito Porto que nós todos sentíamos que o Pinto da Costa tinha, mas que nos últimos anos se desvaneceu e se perdeu, também em função das muitas pessoas que andavam no clube à sua volta. Sim, concordo plenamente, não poderia estar mais de acordo. Subscrevo inteiramente tudo aquilo que tu disseste. Antes de entrar no futebol feminino, porque está na ordem do dia, queria saber a tua opinião como portista da contratação do Tiago Silva. Eu primeiro pensei, mas tem 41 anos. E depois pensei, espera lá, mas o Pepe. Não, o Tiago Silva acho que é uma contratação espetacular. É espetacular porque, primeiro, é um encerrar de ciclo, porque ele teve um ciclo pouco feliz no Porto, ficou no Porto B, era muito, muito jovem, mas sobretudo porque se insere um bocadinho na mesma lógica, a meu ver, da contratação do Dion, que são contratações a custo zero, não necessariamente jogadores baratos em termos salariais, mas que aportam experiência, sabedoria, e no caso dele traz isso tudo, mais conhecimento do clube. Ainda há bocadinho estive a ver uma entrevista do Cláudio Pitbull, que também jogou cá. Esse não teve grande sucesso, mas pelos vistos está no Fluminense e é grande amigo do Tiago Silva, e o Tiago ter-lhe-á dito que ele nunca deixou de sentir afinidade pelo Porto, e é tão bom saber que no nosso clube passam tantos jogadores e o clube normalmente marca os jogadores que por cá andam, mesmo que seja por pouco tempo e mesmo que a experiência futebolística em si não seja a mais feliz, como foi o caso da do Tiago. Acho que é uma contratação excelente porque é um central para jogar ali do lado direito. Não acho que seja um central que vá ser titular muitas vezes, porque ninguém tira o Bednarek dali. Já me aconteceu encontrar o Bednarek no aeroporto e imediatamente pensar no Jorge Costa. Eu acho que é capaz de ser, não sei, pela forma de jogar, pela forma autoritária como joga, pela forma como ele limpa ali a defesa toda, parece-me que é o jogador que nós tivemos mais parecido desde que o Jorge Costa saiu, e o Jorge Costa saiu há muitos anos, não é? E tivemos, obviamente, muitos e bons centrais. Tivemos o Bruno Alves, também foi uma grande referência, obviamente o Pepe, mas o Pepe e o Bruno Alves tinham as suas características. O Bednarek faz-me mesmo lembrar o Jorge Costa, é uma coisa impressionante. E portanto acho que vai continuar a ser dono do lugar. Agora o Tiago vai dar uma experiência enorme. Acredito que os miúdos da equipa B vão beneficiar imenso quando treinarem com o plantel principal, por estarem com um jogador com a experiência que ele tem. Se o objetivo dele é estar mais próximo de... Bem, ele diz que quer vir para a Europa para estar mais próximo da família, mas se tem o objetivo de ir para o Mundial, espero que vá, porque promovermos a ida ao Mundial de um jogador com 41 anos é espetacular. Agora, não sei se ele vai jogar muito. Agora, em termos de experiência, vai ser um acréscimo brutal, como é o Luke de Jong, que infelizmente agora não está disponível em campo, mas em termos de liderança tem muito que ensinar a muita gente. Olha, eu concordo plenamente, eu só discordo que acho que ele não vai ser titular. Eu acho que ele vai ser titular. Eu acho até que ele escolheu o Porto precisamente tendo em conta as propostas que ele teve. Acho difícil. Nós estamos a defender muito bem, sofremos tão poucos golos, é muito difícil Eu encontrar entendo, ali uma justificação. eu entendo, mas é um dos melhores centrais da última década. E sabes que a qualidade do Tiago Silva, eu vou dizer isto, a minha opinião é o Tiago Silva no futebol português é diferenciador. O Tiago Silva, com 37 anos, era titular do Chelsea campeão europeu. As pessoas não se podem esquecer disso. Ele ainda está vigente, tem 41 anos, mas ainda está vigente.
e Sim, fez acima 46 jogos no ano e ele, passado e o e ele campeonato brasileiro teve. tem uma intensidade competitiva E brutal. não só, ele fez um grande campeonato do mundo de clubes, ele foi um dos grandes responsáveis do Fluminense chegar às meias finais. Eu tendo em conta aquilo que eu sei das propostas que ele teve, daquilo que ele tinha em mãos, é verdade que ele queria estar mais próximo da família, mas também o Ancelotti disse que queria que ele tivesse ritmo europeu, de alta competição. Não digo que vai ser titular em todos os jogos, mas se calhar vai ser mais Sim, vezes sim, sim, titular do que sim. as pessoas pensam. É a minha opinião. Mas vamos ver se Pode será ser, assim ou não. até porque nós estamos a ver o Farioli claramente com as suas nuvens negras das segundas voltas que correm mal, né? Sobretudo aquelas Exatamente. fases finais. Ele tem feito muita gestão do plantel e só não gera quem não pode. E há dois jogadores que não têm podido ser geridos porque não há, que Exato. são o Bednarek e o Froholt. Portanto, Sim, exatamente. Exatamente. É Portanto, exatamente isso. claro que ele vai jogar. Agora, não acha que vai ser assim o titular indiscutível e não há nenhuma razão para tirar o Bednarek no 11, que ele tem um rendimento altíssimo. Sim. Vamos ver. Eu acredito que o Tiago Silva acabará por ser titular. Veremos quem é que terá razão, precisamente por Exato, aquilo que eu exato. te disse. A qualidade do Podem Tiago ser os Silva. dois, na verdade, podem ser os dois a Sim, ter mas. razão, que se ele de facto alternar a titularidade entre um e outro, são os Sim. dois. Sim, mas veremos quem é que. Obviamente, ambos têm perfil para Sim, serem sim, titulares, sim, claro que sim. sim, Eu- eu- obviamente que sim. aquilo que tu disseste do encerrado do ciclo, eu concordo plenamente. O Tiago saiu do Porto da maneira que saiu, teve uma tuberculose que quase o matou e praticamente podia ter terminado a carreira dele e depois teve uma carreira extraordinária. Só falta-lhe um título na carreira dele, que é o do Mundial de Seleções. Tudo o resto ele já ganhou. É um grande campeão. ADN vencedor para uma equipa pouco experiente, com pouco ADN vencedor. É uma grande É contratação, na minha isso, é opinião. isso. Concordo plenamente. Falando agora do futebol feminino, como é que tu vês a realidade do futebol feminino em Portugal? Futebol feminino em Portugal, agora vou tendo umas luzes, mas sempre à boleia do Porto. Portanto, aquilo que eu conheço melhor é a realidade do futebol feminino em que o Porto se encontra. Portanto, jogou no ano passado a terceira divisão, esta é na segunda. Já vou tendo umas luzes sobre aquilo que se passa na primeira. Confesso que só comecei a acompanhar mesmo depois da criação da equipa feminina do Porto. Claro que há uma outra jogadora que eu já conhecia e já vi vídeos e tal, mas nunca acompanhei no sentido de ver muitos jogos, nunca tive muito esse hábito, o que na verdade é uma falha minha, porque eu, além de toda esta panca, eu jogo futebol, eu jogo futsal. E portanto tinha a obrigação de assistir a mais jogos de futebol feminino. Mas na verdade não tenho muito tempo disponível portanto, quando vejo futebol, normalmente concentro-me a ver os jogos do meu clube e de vez em quando Premier League, Liga Espanhola, vou vendo assim umas coisas. Agora, esta equipa feminina do Porto tenho que dizer que me enche de orgulho de uma maneira incrível. Porque eu vi muitos jogos, a maioria dos jogos vi-os no estádio. E é ver as nossas jogadoras no ano passado a ganhar por 28-0, a fazer piques para recuperar bolas aos 90 minutos. Elas, este plano, do ponto de vista estratégico, foi muitíssimo bem montado pelo professor José Manuel Ferreira, é assim que se chama, José Manuel Ferreira, que é o diretor do futebol feminino do Futebol Clube do Porto. Não tive o privilégio de o entrevistar porque ainda não existia futebol feminino, portanto existia a promessa, mas ainda não foi anunciado durante as conversas à moda do Porto, só foi já depois da direção entrar em funções. E ele montou aqui uma estrutura muito eficaz do ponto de vista estratégico, em que primeiro foi buscar jogadoras, um misto de experiência em juventude, mas sobretudo jogadoras muito, muito jovens e que estavam claramente à espera que o Porto aparecesse. Portistas adoram jogar pelo clube, nota-se a alegria que têm em vestir estas cores, muitas delas são sócias, algumas delas têm lugar anual, vão aos jogos, de vez em quando eu próprio já as encontrei na bancada. A ver jogos da equipa masculina. Portanto, são pessoas muito comprometidas com o clube, que gostam do clube e para elas é uma alegria imensa poderem representar o Porto. E obviamente que, num enquadramento geral, a terceira divisão é uma divisão em que o Porto tinha de entrar. No fundo, o André aquilo que disse é que havia dois caminhos possíveis para o futebol feminino. Ou entravam diretamente na Liga BPI, que é a primeira divisão, mas tinha que ser através de uma parceria com outra equipa já existente e isso faria com que perdêssemos identidade. E, portanto, o caminho foi o de começar do zero e o começar do zero tinha que ser no ano passado. Porquê? Porque a partir deste ano já existe uma quarta divisão e seria um ano perdido que teríamos que começar na quarta divisão. Então deu-se prioridade ao futebol feminino no ano passado, por exemplo, em relação ao futsal,
O futsal não arrancou a nível sénior, arrancou a nível da formação, e o futebol feminino arrancou a toda a linha. E, portanto, foi um projeto muito bem montado, as jogadoras são quase todas portistas. Hoje em dia já está um bocadinho mudado, mas no ano passado eram todas portistas. E apostou-se numa equipa muito técnica. Porquê? Porque sabiam perfeitamente que o nível da terceira divisão não seria capaz de suster a capacidade técnica das jogadoras do Porto. E o resto é a estrutura que faz por si só. Porque, por exemplo, esse jogo que acabou por 28-0 foi contra uma equipa chamada Soalhães. E eu na altura até me fui informar. Soalhães é uma equipa que foi criada por uma autarquia ou por uma junta que queria que a comunidade se envolvesse mais no desporto. Portanto, não entrou ali com aquele formato de competição, só treinavam 3 vezes por semana. Isso perante uma equipa que treina em condições como as do Olival, todos os dias, com profissionais de tudo e mais alguma coisa, psicólogos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, treinadores, adjuntos, treinadores do guarda-redes. Portanto, é uma estrutura altamente profissional que depois, em termos de competição, vai encontrar algumas estruturas que são menos profissionais, mas que também não têm ambição de o ser. São equipas que estão ali por amor ao jogo, porque gostam do jogo, e claro, aí a diferença era abismal. Este ano, na segunda divisão, já há equipas que conseguem um maior equilíbrio. Por exemplo, eu estive em Barcelos há pouco tempo a acompanhar a equipa, e a equipa perdeu frente ao Gil Vicente. Ontem jogou em casa 5-0. Um jogo altamente competente a todos os níveis, com bola, sem bola, a defender, a atacar. É uma equipa muito, muito solidária. E tem jogadores com capacidades técnicas muito interessantes. Eu acho que a nível físico é uma equipa que não está ainda ao nível daquilo que se vê na Primeira Liga, que já tem uma outra intensidade competitiva, mas tenho a profunda convicção de que o Porto para o ano já estará também a competir entre as maiores, e assim merecem. Agora, o meu conhecimento é basicamente este, é tudo relacionado com a equipa do Porto, e com algumas adversárias que já vou conhecendo. Por exemplo, o Porto jogou já com o Marítimo no ano passado, jogou com o Famalicão este ano, perdeu ambos os jogos, e jogou também agora para a Taça de Portugal com uma equipa chamada Racing Power, e ganhou por 3-0, e foi uma vitória estrondosa para a Taça de Portugal. Pronto, e vou acompanhando assim e sobretudo vou acompanhando com um orgulho tremendo, tremendo, tremendo nesta equipa, porque elas gostam mesmo, e nós que estamos de fora revemos-nos muito na forma como elas competem mesmo com gosto pela camisola. Isso é fabuloso de ver. Não, isso é fundamental e eu acho que se perdeu um pouco no futebol, no futebol em geral, não só no futebol feminino, no futebol em geral, Claro. perdeu-se muito a mística, o amor à camisola, o Sim, sentimento sim, de sim. pertença em relação ao clube. O futebol virou um Sobretudo no grande masculino, negócio, não é? sem dúvida. O futebol virou um grande Sim. negócio, e ter uma referência e ter o sentimento de pertença é realmente muito É. importante. Antes de avançar para o ping-pong final de perguntas de resposta rápida, queria-te queria tentar saber o teu sentimento em relação à nossa seleção. Tu és apenas de clube ou também vibras muito com a nossa seleção? Eu vibro muito pouco com a nossa seleção. Eu torço pela nossa seleção, Ah, mas ok, o Porto é o Porto. Se fui ok. assim desde pequenina. Nunca tive aquela envolvência com a seleção. Agora, obviamente, vejo os jogos, festejo, celebro os golos, torço para que ganhem. Obviamente que há aqui uma certa animosidade histórica entre a seleção e o Porto por vários acontecimentos passados. Mas isso também não pode ser impeditivo de torcermos pela equipa do nosso país, como é evidente, não é? Agora, há episódios que marcam, não é? O Bahia não ter ido ao Euro 2004 depois de ganhar a Liga dos Campeões, por exemplo, não é? Sei lá, há assim vários episódios Não que esqueces marcam um isso. Não bocadinho. esqueces isso. Nunca vais esquecer. Não se esquece. E hoje em dia acho que a seleção está. Eu sei que este é um tema muito sensível e muito polémico e que desperta muitos ódios e muitas reações viscerais de muita gente, mas acho que a seleção atualmente está muito entregue ao poder e à influência e à capacidade de um jogador. hum, que é um jogador, quer dizer, eu acho que o Cristiano é um jogador importante e não discuto nem por um segundo que ele tenha lugar ou deixe de ter lugar na seleção. Acho que ele tem lugar na seleção. Acho que tem sido um excelente capitão, que desenvolveu uma grande capacidade de liderança. Eu ainda vi o Cristiano a protestar
quando colegas marcavam golos em vez de lhe passarem a bola. Eu vi isso acontecer com o Benzema e com o Gareth Bale no Real Madrid. E achei isso o mais antidesportivo possível. E eu acho que a seleção foi um espaço, o Cristiano, por sempre ter gostado muito de jogar ali, que lhe permitiu corrigir esse tipo de atitudes e eu acho que está um jogador muito mais altruísta e com muito mais espírito de equipa. E acredito que a seleção tenha muito a ver com isso também. Mas, efetivamente, eu vejo uma seleção com talento absurdo. Eu acho que não há nenhuma seleção a nível mundial com tantos jogadores de classe mundial por posição como a seleção portuguesa tem neste momento e não sinto que esteja a ser devidamente aproveitada. Então, os meus sentimentos pela seleção são Não, esses. não, Obviamente, não, 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 não. Mas imagina, torço para que conquistem e ganhem coisas e eu gostava muito de ver a seleção campeã do mundo com esta geração porque acho que tem os jogadores que merecem. sem dúvida, Mas eu concordo. mas acho que tem sobretudo grandes os tais jogadores de Individualidades. classe mundial Sim, têm sim, muitas sim. individualidades, mas o coletivo falha muito. Não, falha muito e a minha opinião, eu não tenho problemas nenhuns em dar a minha opinião, eu acho que está muito mal conduzida. Tínhamos que ter um selecionador muito mais corajoso que pusesse a equipa a jogar Sim, de uma maneira muito mais condizente com a qualidade do grupo de trabalho que ele tem e da matéria-prima exatamente. que ele tem. Eu não podia estar mais de acordo contigo em relação a determinadas características que falaste do Ronaldo. Eu acho que os últimos 7 meses do Ronaldo não são os mais felizes na seleção, Não. mas isso são outros 500, como eu costumo dizer. Agora, Não, o que eu... e sobretudo é aquilo que ele dá, mesmo em termos Sim, táticos, ele sim. condiciona muito quem É está à volta exatamente. dele. E não é E é só isso. verdade que ele continua a marcar golos, Sim, mas mas... também é verdade que sem ele marcamos o dobro, não é? Essa é uma Opa, estatística que já eu está vista, não é? completamente. E analisada. Ele vai marcar golos até aos 70 anos, não é por aí. É preciso saber dosear o esforço dele. Exato, O Mundial são 8 jogos. A sofreguidão que a Federação teve para anular a suspensão dele, como se nós dependêssemos do Cristiano. Já não estamos nessa sim, fase. sim, Não sim, sim. dependemos do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, Pois não, pois neste não. momento, doa a quem doer. Não é o melhor jogador português. O melhor jogador português é o Vitinha, De todo. o Nuno Mendes e depois o João Neves. Portanto, não é o Cristiano. E as pessoas têm que perceber que o tempo Exatamente. passa para toda a gente. E Neste também momento, temos, além desse três, também temos o Bruno Fernandes. É preciso sim, relembrar, sim, sim, porque o sim, Bruno sim, sim. Fernandes tem uma capacidade de execução absurda Sim, também. sim, 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 mas isto para te dizer que neste momento, ainda bem que temos o Cristiano, sem dúvida, devemos ter, mas é preciso saber dosear o esforço e é preciso saber Exatamente. gerir o seu tempo de utilização e o seu protagonismo e preponderância na seleção. Vai ter É 41 isso. anos e É meio no isso. próximo Mundial. Eu não conheço nenhuma seleção que foi campeã do mundo com um avançado de 41 anos e meio a titular. Portanto, temos que saber gerir. Não acho que o Martínez seja o líder ideal para fazer essa gestão. Veremos. Vou Concordo. estar a torcer muito pela vitória da Concordo. nossa seleção, por tudo aquilo que tu disseste, porque acho que temos uma geração extraordinária Fantástica. e Extraordinária. grande guarda-redes, um melhor lateral esquerdo do mundo, um dos melhores médios do mundo. Temos grandes jogadores, por isso eu acredito muito nesta seleção. Simplesmente se tivesse outro tipo de comando seria completamente diferente, as minhas expectativas seriam bem mais altas. Vou, Exatamente. vou avançar para as perguntas final, perguntas de resposta rápida, ping-pong. Jornalismo ou tradução? Tradução. Porquê? Já agora. Não, porque na verdade a tradução, mesmo em termos familiares, foi aquilo que me permitiu gerir a minha vida de uma forma completamente diferente. Ok. Mas é mais por termos familiares. Tradução é algo que gosto muito de fazer. Se me Uhum. perguntasses comentário desportivo ou tradução, comentário desportivo. Entre jornalismo e tradução, tradução. Ok. Bancada ou redação? Bancada. Claro. Obviamente. Um jogo inesquecível do Porto. Ui, tantos. Ahm, tantos. Mas o mais inesquecível de todo, posso dizer dois? Claro. 4-1 nas Antas Porto Lásio e a final da Taça UEFA contra o Celtic.
Sim, em Sevilha. Impróprio para Em cardíacos. Sevilha, Isso é, final de isso é uma Sevilha. loucura. Não, isso é uma loucura. Mas o Sim. 4-1 é a melhor exibição coletiva que eu vi uma equipa do É, Porto fazer. é, é, É é, inacreditável aquele Foi, jogo. foi um jogo inacreditável esse jogo. É inacreditável mesmo. E Serenata começámos, salvo erro, a perder com a um golo perder do gol Cláudio Cláudio Lopes. Lopes. Exato, E eu depois, lembro. pronto, agora vamos jogar futebol. Já vos É. demos um golinho de vantagem, agora vocês vão ver como é que isto é. Não, Serenata à chuva É, foi inacreditável, uma exibição sublime do tudo, Deco e tudo. do Manis, foi incrível. O jornalismo desportivo é um capítulo fechado ou uma porta sempre entreaberta? Sempre aberta. Sempre Ok, aberta. ok. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Eu sou mãe de duas crianças pequenas, não consigo pensar tão à frente, porque isso implica uma das minhas filhas já ser adulta e estar na faculdade. Ainda não estou Não estás preparada para isso. preparada? Ok, ok, ok. Falaremos daqui a Não estou 10 anos. preparada para isso. Falaremos daqui a 10 anos. Mas daqui a 10 anos imagino-me a não trabalhar como freelancer. Pronto, isso já é uma coisa. Em termos Ok, profissionais, imagino que já não esteja a trabalhar como freelancer. boa. Um estádio que adorarias visitar? Anfield. Yeah. Ia-te perguntar se já tinhas tido, já que tu adoras Premier League, se já tinhas ido ao Teatro dos Sonhos ou a Anfield. Ainda não foste a Anfield. Ainda não, ainda não, ainda não. Ok, Ainda ok. não, mas pretendo. Agora o Teatro dos Sonhos, vamos ver, não é? Que eles agora querem mudar de estádio, Exato. querem fazer ali uma coisa megalómana com um aspecto um Sim. bocadinho esquisito. Mas gostava, agora entre Old Trafford e Anfield, Anfield sempre. E de Sim. preferência, se puder ser, na da COP, que é Sem que é a dúvida. bancada barulhenta. Sem dúvida. Não, não, sem Essa aí. dúvida. E ouvir o You'll Never Walk Alone. Exatamente. Outro estádio que gostava de conhecer é o do Dortmund, que acho que tem um ambiente muito semelhante ao de Anfield. Signal, Também e- gostava, embora não Signal Iduna tenha Park. nenhuma afinidade com nenhuma equipa alemã, mas esse tipo de ambientes a mim chama-me muito. Não, e o Muro Amarelo é Sim. incrível. Signal Iduna Park, o antigo Westfalen Stadium deve ser incrível. Melhor jogador de sempre do Porto, para ti? Melhor jogador do Porto, Deco. Melhor jogador de todos os tempos, a nível global. Ronaldinho Gaúcho e ao mesmo tempo Deco. Ok. Não, mas o Tática. melhor que eu já vi jogar foi o Ronaldinho Gaúcho. Era qualquer coisa de inacreditável que ele fazia com a bola. Era extraordinário, É, concordo é. plenamente. O meu O está Messi que ali, me perdoou porque o Messi vem a seguir. o meu está ali entre Iniesta, Zidane e Messi, de que vi jogar. E ali os melhores do mundo, os melhores de sempre para mim, tem que estar ali, pá, Maradona, Messi, não consigo decidir. Sim, eu não vi, nunca incluo o Maradona por uma questão de honestidade. Eu não vi jogar o Maradona, obviamente que entretanto já vi muita coisa e obviamente o Uhum, que vi foi extraordinário. uhum. O Messi, para mim, é o melhor jogador que eu já vi, só que ao mesmo tempo o melhor jogador que eu já vi jogar com a bola no pé é o Ronaldinho. Aquilo era Sim, magia. sim, Não sim. dá, não dá para explicar o que ele fazia Não, com a eu, bola. eu entendo. Olha, eu sou sincero, eu acho que sem as lesões, ainda tive essa conversa com o Pedro Castelo na segunda-feira. Ahm, Sem as lesões, o melhor de sempre para mim seria o Ronaldo Fenómeno. O fenómeno, sim, sim, sim. Porque ele faz uma Mas época ele teve lesões muito extraordinária no cedo. Barcelona e teve lesões muito É. graves, mas sim. Tática ou emoção? 4-3-3, claro. E Sempre. o futebol para ti está muito tático neste momento? Está. Eu acho que sim. Aliás, o caso do Porto é paradigmático disso. Eu acho que cada movimento de cada jogador está controlado pelo treinador. Portanto, eu sou daquelas pessoas que acha que o futebol está a perder muita da sua liberdade criativa, e aquele jogador genial como o Maradona ou como o Messi, quando aparecem génios dessa natureza, eles aparecem e têm destaque, não é? Mas o Messi, por exemplo, ou o Cristiano, Uhum, tornam-se destaque porque também aliam o talento à longevidade e aos uhum, números. uhum, Eles tiveram de marcar muitos golos para uhum. terem o estatuto que hoje têm, né? E Sim, portanto sim, sim. também é uma questão um bocadinho estatística, não é só Sim, isso, claro, sim. mas também tem muito que ver com os números e o Eu, peso desses números. eu concordo contigo. Perdeu-se muito da magia no futebol. Espero que volte. Está demasiado tático, um pouco aborrecido e monótono, mas pronto. Jornalismo de investigação ou opinião? Escreves artigos de opinião. Opinião, Ok. As opinião. redes sociais, achas que são aliadas ou inimigas do jornalismo? Epá, são um bocadinho as duas coisas, não é? Hoje em dia são a forma de obter mais visibilidade, mas também são formas de obteres muita desinformação,
muita informação imediata que é consumida de forma errática, porque as pessoas leem os títulos e acham que está tudo Sim, consumido, que não há mais nada, não há mais sim, conteúdo, sim. e isso depois também não ajuda a vender o conteúdo propriamente dito, que é conteúdo pago, e é um bocadinho aquela pergunta que muita gente faz, não é? Há quanto tempo é que não pagas por jornalismo feito a sério? Hoje em dia as redes sociais não são muito aliadas nesse aspecto. Eu concordo plenamente. VAR, sim ou não? Sim, em absoluto, o português não. Adorei, adorei a transparência. Ai meu Deus, o que se passou nos Açores é É, inacreditável. Não, não não, vamos não dá, entrar não por aí. dá, não dá. É Não, assim, não dá. o VAR, como tecnologia, tem tudo para ser importante e para ser Uhum, útil e para ajudar. uhum, Se nós uhum, pensarmos, há um árbitro de campo e o campo pode ter até 120 metros. É uhum, muita área para cobrir. uhum. E os bandeirinhas também têm que cobrir os 120 metros, têm que andar sempre na linha, mas às vezes não chegam a tempo, porque a bola anda mais depressa do que uma pessoa que está a correr, não é? Hum, e portanto, o VAR, acho que eu sou a favor de todas as tecnologias de fora de jogo, de linha de golo, tudo. Sou a favor de que se limitem, por exemplo, a questão daqueles foras de jogo de 1 centímetro, que haja uma Sim, margem, sim, porque sim, senão sim. também estás a prejudicar quem ataca e isso normalmente é contra a natura e contra a regra, não é? E o Normalmente, espetáculo, estás a prejudicar o exatamente, espetáculo também. prejudicas e beneficias o infrator, não é? Uhum. Portanto, aí acho que deveria haver uma margem, mas sou totalmente a favor do VAR. Agora, o VAR não pode estar ao serviço de nada. Tem que ser o VAR. Tem que estar a Concordo. analisar e a dizer sim, pronto. E sim ou Exatamente. não. É falta ou Con- não é falta? Concordo. O melhor treinador de sempre para ti, do Porto. Tenho que dizer três. Não, não, Ent- não, tenho que dizer um, é o Pedroto. É o Ok. Pedroto. Porque se nós temos uma identidade só nossa, a ele o devemos. Sim. Portanto, é o Pedroto. As bases foram lançadas por ele. Concordo É plenamente. isso. Jogo ao sábado à noite ou domingo à tarde? Domingo à tarde. Ok. Acho que Ah, os jogos à tarde são muito mais giros. concordo plenamente. Um treinador que admiras neste momento? Guardiola, e se puder dizer o Klopp, também admiro imenso o Klopp, embora ele não esteja a treinar. Sim, E o concordo. Ferguson, não posso esquecer do Ferguson. Há tantos. Spurs. Não posso esquecer do Ferguson. Sim, sim, Mas sim. também já não está no ativo. Do ativo, neste momento, acho que o Guardiola o que ele faz é admirável. Estamos de acordo. Comentários imparciais ou assumidamente passionais? Não, imparciais. Ok. Imparciais. Eu acho que temos que saber gerir esse chip. Porque senão damos muita abertura à cegueira e eu de cegueira não gosto. Sim, concordo. Não gosto. Um livro que te marcou? Um livro, Os Maias. Ok. Uma referência feminina no jornalismo desportivo? Uma referência feminina do jornalismo desportivo, além de mim. Uh, olha, eu posso-te dizer até várias que foram minhas colegas de turma. A Catarina Pereira, que foi para a TVI, a Clara Uhum, Osório, que está agora na RTP, uhum. a Inês Silva Pereira, com quem trabalhei no Porto Canal. Mas são tudo pessoas da minha geração. Aliás, Ok. no caso da Inês, até é mais nova do que eu. Uhum. Escrever sob pressão ou com tempo? Gosto mais de escrever com tempo. Aprendi isso. Mas grande parte do que eu escrevi na vida foi sob pressão. Pressão, era isso que eu tinha a perguntar, Por isso exatamente. mesmo prefiro com tempo. Por isso é que valorizas escrever com tempo, exato. Uma, Exatamente. uma qualidade essencial num jornalista. Coragem. Ok. Temos que nos chegar à frente e dizer, isto é, nós temos que ser imparciais, mas às vezes escrever verdades também custa a alguns, não é? E temos que ter essa coragem para assumir. Sem dúvida. Qual é o pior hábito do jornalista para ti? Sair muito tarde das redações. E no caso do jornalismo desportivo é doentio mesmo, com jogos à noite. Ok. Acho eu. Mas Ah, eu também já estou fora das redações há muito tempo. muito tempo. Eh, Ok. Ok. Ah, qual é, qual era o conselho que tu darias a alguém que quer seguir jornalismo desportivo atualmente? Boa sorte. Antes de mais, não está fácil. Obrigada. Mas acima, exato, exato. Não, mas acima de tudo, para quem queira seguir jornalismo desportivo,
terem muita paciência, muita resiliência, e saberem onde e quando desligar o tal chip do clubismo. Porque, em princípio, um jornalista desportivo tem muita envolvência com, se for de futebol, tem muita envolvência com o futebol. E se for de outro desporto, também tem muita envolvência emocional. E, portanto, dificilmente não tem um clube de qual seja adepto, não é? Portanto, eu acho que saber desligar esse chip e saber conviver com a crítica, porque o jornalista desportivo é insultado de tudo, não é? Se eu criticar o Benfica, imediatamente dizem que eu sou portista ou sportinguista. Se eu criticar o Porto, já há alguém que me diz que eu sou benfiquista. Sim, os Portanto, extremos, lá está o desporto. E hoje em dia mais ainda, não é? Que Sim, o mundo está está totalmente muito mais polarizado, extremado, não é? E muito completamente. mais extremado, e portanto o saber viver com essa crítica acho que é importante. Concordo. Últimas duas perguntas. Uma delas é: o que é que tu dirias à Cristina de 12 anos? O que é que eu diria à Cristina de 12 anos? Não vai ser tudo como tu planeaste. Nobody said it was easy, como dizes Coldplay. Exatamente, exatamente. Achas que foi o facto de tu teres planeado demasiado que te provocaram essas desilusões ou essas experiências não tão positivas? Não, na verdade, eu saio do jornalismo com uma experiência que eu hoje considero que é francamente positiva, que foi a do 00. Eu tive algumas desilusões, sim, a maior das quais um ano antes do 00. Mas na verdade a maioria das experiências que eu tive, eu retiro sempre muitas coisas positivas delas, não é? Agora, o que eu senti, o ano do 00 foi um ano a nível familiar muito crítico, porque eu percebi que estava completamente afogada em trabalho, que tinha que me focar no trabalho 7 dias por semana, porque mesmo que não estivesse a trabalhar, eu tinha que ver os jogos. E de preferência tinha que escrever a crónica do jogo no fim. E era uma intensidade tal, eu estava numa fase em que queria começar a formar família e, portanto, aí foi uma decisão mais pessoal que me levou depois no fim a pensar talvez seja bom experimentar outra coisa. Eu já tinha trabalhado em tradução, à parte, digamos assim, e acabei por arriscar fazer o mestrado em tradução, correu muito bem, comecei a trabalhar como tradutora, mas lá está, eu achei que o jornalismo desportivo era uma porta fechada, mas eu nunca me desliguei do futebol. Nem muito menos do Porto. Portanto, eu continuei a escrever sobre futebol, a analisar futebol, mesmo que fosse só na minha cabeça. Continuei a gostar de escrever sobre futebol e, portanto, inconscientemente eu nunca fechei essa porta. A verdade é essa. Quem sabe um dia não voltas pela porta grande. É Tens perfeitamente, toda, isso não sei, toda mas essa voltar ao capacidade. jornalismo é perfeitamente possível, de todo, não está de todo fechada essa porta, Ok. pelo menos para mim. O, o que é o Porto para ti? O Porto é a minha maior doença. O Porto, pá, eu custa-me dizer isto porque sou mãe e a coisa mais importante na vida é a minha família, são as minhas filhas, mas o Porto é tudo. Faz parte de mim, é a minha grande paixão, a grande paixão da minha vida, está no meu ADN É enraizado. É o que eu intrínseco, é digo, intrínseco, é é intrínseco. intrínseco, é visceral. Eu nasci com isto e não sabia. Os meus pais ficaram surpreendidos comigo, eu fiquei surpreendida comigo. Mas o Porto quer dizer, os valores do Porto são valores muito relacionados também com a cidade e com os valores históricos da cidade, que é uma cidade de muita luta, de muito trabalho, de muita resiliência, de muitas histórias de vidas duras e de superação. E de facto é fundamental lembrar sempre o Presidente Pinta Costa e o José Maria Pedroto quando percebem que podem passar esses valores das pessoas para o clube e para a vivência do clube e de que forma é que podem fazer esse transfer, não é? Para que o clube absorva esses valores da maneira certa, competindo no campo, correndo, lutando. Portanto, para mim o Porto é tudo isso, é tudo. É A muito, maior é muito. é uma coisa, é tão difícil de Eu explicar porque é percebo. algo que já Está está, já nos intrínseco em corre no ti, está sangue, está intrínseco. intrínseco, é Eu visceral, percebo, eu percebo, eu percebo. e é uma paixão, pá, que não acaba.
de um sofrimento que não acaba também. Exato, exato. É muito emocionante e inspirador ouvir-te falar do Porto. Cristina, foi um gosto enorme falar Para contigo. mim também, foi ótimo. Foi uma conversa incrível. Muito obrigado por teres aceito este convite. Muito obrigada eu, muito obrigada eu. Muito obrigada, adorei, foi ótimo, foi uma experiência ótima. Muito giro. Fico muito contente. Se gostaste deste vídeo, peço que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações e que partilhes este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto. Volto para a semana com promessa de mais desporto. Muito obrigado por ter estado desse lado.